Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um programa ao vivo aqui do 45 Minutos. Eu sou Fred Figueiredo, estou com Cássio Zirpoli, com Cauê Diniz, e o foco desse programa é a 10ª partida do Sport na Série A do Campeonato Brasileiro. 10 jogos sem vitória. Tá? Um lanterna de proporções inimagináveis e situação que já beira o irreversível. Já se materializa, inclusive, o rebaixamento e a volta do Sport à Série B. Já é algo muito concreto, muito sólido. E pensar numa reação já começa a ir para a conta, não é nem do imponderável, eu já diria até do irracional. Porque não é uma análise fria da matemática. Sim, equipes com 3 pontos nesse momento do campeonato não se salvam. Não é só isso. É você perceber que não existem pontos vivos de evolução. Não há uma continuidade evolutiva do trabalho. E isso é extremamente desanimador. E esse empate com o Inter, em todas as circunstâncias que ele aconteceu, eu acho que ele expôs assim, quase que de forma didática, as fragilidades e limitações e as escolhas erradas. São muitas fragilidades, são muitas limitações e são muitas escolhas erradas. Qual o contexto? A gente tem o contexto de um Inter que veio para o Recife com 5 titulares. Não é como aquele Palmeiras da segunda rodada, que começou o jogo com 5 titulares e tinha toda a cavalaria no banco de reservas e no segundo tempo foi colocando todo mundo que ele tinha que colocar e quando terminou o jogo era o Palmeiras força máxima. O Inter não. O Inter tem um jogo crucial da Libertadores contra o Bahia na quarta-feira. Fez uma partida até de forma desnecessária utilizando seus titulares na quinta noite contra o Maracanã em Santa Catarina. Maracanã é um clube cearense que vendeu o mando de campo na Copa do Brasil. E Roger Machado trouxe para o Recife 5 titulares. A gente pode chamar de um time do Inter misto, mas eu diria até que o perfil dos titulares que vieram deixa um time com um misto mais com cara de reserva do que aquele misto pro cara de titular. Você não vê, você não tinha os grandes nomes. Fora o foco, porque às vezes você traz os principais, mas os caras estão sem o foco do jogo, e o foco não era o Sport. Isso. Então, a gente tinha um Inter com 5 titulares, e perdeu titulares ao longo do jogo, inclusive, por lesões. E para aumentar o contexto, o Sport faz um gol rápido. Dessa vez, o Sport fez um gol rápido. E para trazer mais um item para o contexto, a Ilha do Retiro tinha 22 mil pessoas com um comportamento, com um sentimento, com uma ilha pulsante. Como você não viu, por exemplo, contra o Cruzeiro, que foi uma ilha meio que melancólica desde o começo. Existia um clima considerável no estádio, tá? Existia um clima considerável no estádio de que hoje era o dia, de que essa era a partida, tá? E tudo, eu diria que tudo estava a favor do Sport. O ambiente, a escalação do Inter, o foco do Inter e o gol no começo do jogo. Veja, tudo está a favor. Você está ganhando em casa contra um adversário sem foco e descaracterizado. No entanto, o que se viu a partir daí foram os erros repetidos, as limitações, as fragilidades, que passam por um goleiro incapaz de fazer uma defesa no mais alto grau de dificuldade ou no alto grau de dificuldade. Ele às vezes fez contra o Corinthians, fez contra o Inter, mas não consegue fazer uma defesa que poderia evitar o empate naquele momento.
parte de um posicionamento errado do Fred. Exatamente. No Ali é o início da ponto, jogada, o ponto de partida é o já, posicionamento para mim errado. é tão claro que 90% das vezes, quando o atacante que joga pelo lado esquerdo ajeita para dentro, ele vai dar aquela chapada. Então não tem para quê o goleiro ir para primeira trave, para a trave onde o cara tava, porque provavelmente ele vai chapar, ou seja, ele vai tentar o ângulo ali. Então, se você tá mais no meio, a sua probabilidade de às vezes até pegar aqui é mais fácil. É. E aí, Cauê, você tem desde o goleiro, tá? Que não vai fazer aquele milagre. Laterais extremamente limitados, tá? E fundamentalmente uma falta de poder, de qualidade ofensiva gritante, tá? Uma falta de qualidade ofensiva gritante e de volume ofensivo e de capacidade de desenvolvimento das jogadas. Quando a gente fica diante dessas fragilidades, dessas limitações, a gente vê também as escolhas. Porque tudo o que aconteceu desde a demissão de Pepa, para mim, expõe o caos e a bagunça com que o futebol do clube é gerido. Porque, vamos pensar aqui, o que existe de convicção, o que existe de racionalidade, de planejamento. O esporte, ele demite Pepa. O esporte demite Pepa. O esporte vai ao mercado entrevistar treinadores. O vice-presidente de futebol do clube, Guilherme Falcão, e o executivo do clube, André Figueiredo, escolhem Antônio Oliveira. Imagino que conversaram com alguns nomes, negociaram com alguns nomes e escolheram Antônio Oliveira. Ou seja, havia uma convicção do vice-presidente de futebol, do executivo, no nome de Antônio Oliveira, porque não é barato. Tá? Não é um treinador barato. Então, para você trazer o Antônio Oliveira, você tem que ter uma convicção para, de novo, fazer um alto investimento, que normalmente, eu não sei os detalhes, mas normalmente altos investimentos geram multas pesadas. É feita essa convicção na escolha do técnico. Aí vem o primeiro jogo, o Sport perde e o executivo André Figueiredo é desligado do clube. No dia seguinte, ou foi no mesmo dia, 4 jogadores são desligados do clube. Em um momento que a janela está fechada, em que nem o Sport pode trazer novos jogadores, nem outros clubes podem contratar essas peças que estão no Sport. Então o Sport abre mão de jogadores que, de alguma forma, a menor utilidade que eles pudessem ter. Lobato hoje, Fred, era o É caso. isso, é. A menor utilidade que eles pudessem ter, eles seriam úteis. Que fosse um jogo, que fossem 10 minutos. Alguém acha que Lobato não seria mais útil do que Romarinho hoje? Por tudo que Lobato fez em 2025? Com campo para atacar, espaço para atacar, que era somente olhar para frente. Lança a bola pro cara. Lança. Exatamente. O Sport não tinha mais Lobato, porque não quis mais ter Lobato. Tinha contrato, estava disponível, estava em plena forma física. Era uma reserva dos atacantes que entrava melhor. E o Sport resolveu, para dar uma resposta para alguém ali. Ok, afastam. Não tinha. Foi afastado o executivo de futebol, 4 jogadores. A gente imagina que foi a decisão tomada pelo presidente ou pelo vice-presidente de futebol, Guilherme Falcão. Perde outro jogo. A pessoa que tomou a decisão de afastar os jogadores, a pessoa que tomou a decisão de afastar, de demitir outro treinador e de escolher Antônio Oliveira, é retirada do clube. Veja, demite Pepa, escolhe um novo treinador, dispensa 4 jogadores e depois você cai. Aí o Sport contrata o gerente de futebol novo. E depois de contratar o gerente, contrata o executivo que é acima do gerente. Ora, pô.
Não será que quando demitiu o Pepa, não tinha como fazer um planejamento e dizer assim, ó, não é só Pepa não, minha gente. Vamos organizar aqui o nosso futebol. Tá querendo As muito, coisas estão pô. A erradas. turma faz questão de dizer que não entende futebol, mas de gestão. Aí tu tá As exigindo muito. coisas estão erradas. Vamos fazer o seguinte, vamos zerar aqui, vamos trazer um executivo, vamos trocar aqui, sai André Figueiredo, Guilherme Falcão, obrigado pela contribuição, mas ó, não dá mais, vamos sair aqui. Escolhemos errado, não entendemos os sinais, tá? Não entendemos os sinais, escolhemos errado, tá? A gente ignorou que esse Sport de Pepa não ganhou do Operário de Várzea Grande, que demorou 73 minutos para fazer um gol no decisão, numa quarta de final na Ilha do Retiro, que não conseguiu vencer o Náutico. A gente ignorou tudo isso desse Sport de Pepa, que perdeu uma final para o Retrô, dentro de casa. A gente ignorou todos os sinais, a gente deixou chegar até aqui. Já erramos muito. Investimos milhões e milhões de reais em jogadores que não estão dando resposta. Vamos zerar aqui, vamos aproveitar essa ideia de Pepa, vamos entregar o planejamento nas mãos de outras pessoas. Mas não. André Figueiredo, Guilherme Falcão demitiram o treinador, escolheram um novo treinador, afastaram 4 jogadores e foram afastados. O único elo que sobra disso é o presidente Yuri Romão, que tenta se proteger com esse escudo de que não entende futebol, mas de uma forma ou de outra, suas decisões interferem. E eu fecho essa introdução para que Cássio e Cauê iniciem suas explanações, destacando o simbolismo de o Sport investiu 57 milhões de reais em aquisições nessa temporada. Hoje era o jogo mais importante. E nenhum dos jogadores que o Sport investiu esse dinheiro pisou no gramado da Ilha do Retiro como titular. Matheus Alexandre. Matheus Alexandre está afastado do clube. Carlos Alberto era reserva. Atêncio Rivera foi reserva e não entrou. Atêncio reserva e entrou no final. 46 do segundo tempo. E até Fabrício Domingues, que entra com 4 milhões aí nessa conta, também não foi acionado. Ou seja, os 5 jogadores que somam quase 60 milhões de reais em investimento na 10ª rodada estão fora do time titular de um jogo crucial. Não pode ter uma assinatura mais clara, uma frustração mais clara, um desânimo e uma responsabilização mais clara do elo que ficou disso tudo. Então, dessa forma, eu fecho aqui. Não há um erramos, Fred. Não há um erramos. Não há um erramos. É como se, Fred, Cauê, no afastamento, na saída de Guilherme Falcão, foi tratado como já estava dentro da estratégia. Isso. É planejamento. Planejamento. Como se assim, tu investisse uma grana ali pesadíssima e confiasse para receber aquela mesadinha. Não, vou receber, pô, botei tudo que eu ganhei na minha vida ali, minha aposentadoria ali, e te prometesse, não, pô, tu vai ficar aí na Série A, vou te dar uma mesadinha de 50 mil, tá resolvido, pô, tua vida, 50 mil por mês, tá resolvido, tá. Aí de uma hora para outra, a turma liga para tu e, bicho, tá dentro do planejamento, mas esse mês tu não vai receber os 50 mil, não. Como assim, pô? Não era o certo, não, pô, porque teve uma questão aqui, mas não foi o erro, não. Próximo mês vai cair. O dinheiro na conta vai pingar. E nunca mais pingou. E sumiu. Porque esse dinheiro, o dinheiro de Matheus Alexandre, o que foi investido, não vai ser recuperado. O dinheiro que se investiu em Carlos Alberto não será recuperado. E o dinheiro que se investiu em Rivera, em Atêncio, com o treinador que está aí, talvez será implodido. Porque se ele não tem a capacidade de resgatar jogadores que seriam importantes, aí, meu amigo, é melhor rasgar todas as notas, todas as cédulas de investimento que o Sport fez. E quem vai pagar essa conta, de novo, é o clube. Porque os gestores passam e vão curtir suas vidas. Vão viver como se nada tivesse acontecido. Porque é sempre no CNPJ do Sport. É nunca no CPF dos culpados. Nunca. Nunca. O bonde passou na porta do Sport em vários momentos. Essas pessoas foram embora. Largaram o clube muitas vezes e tchau, foram ver suas vidas. Outros até fora do país, ou regressaram ou não. Estão aí. Às vezes deixaram apenas de
vivenciar um clube que talvez não fizesse nem parte da vida deles. Que eles foram puxados para dentro em nome de algo político, que acharam que eles seriam pessoas que poderiam dar uma dose de gestão ali, e no final só acabaram com o clube. E a gente só vai saber o dano quando a gestão passar. Porque os esqueletos só aparecem depois, infelizmente. É isso, Cauê. Cássio, pode trazer aí suas primeiras análises de tudo, Cássio, do que quiser, do jogo, do cenário. Eu tô nessa mesma linha de resignação, viu, Fred? Assim, já tava há algum tempo. Quem me acompanha aqui, até porque eu sou do ala que Fred é o Fire, eu sou mais. E com essa falta de resultados, mas assim, né, a gente, no caso, nós três aqui, a gente tá numa linha muito próxima do que enxerga do esporte nesse momento. Quando o Fred fala assim, dos sinais, é um negócio gritante, pô. Tudo foi tratado com acidente e tal. Não era acidente, era sintoma, pô. Não, o esporte não foi eliminado pelo Operário, pelo acidente, não. Assim, no momento que era um jogo, assim, pode ser uma linha, não é uma linha de treinadores portugueses, porque o Abel Ferreira tá ganhando tudo. Jorge Jesus veio aqui e ganhou tudo. Então não é linha de treinadores portugueses. Mas pro azar do esporte é dos 2 portugueses que o esporte contratou, certo? É isso que eu estou dizendo. É uma linha que pro azar do esporte é que os 2 portugueses que o esporte trouxe teve. Mas não é a linha dos treinadores portugueses, porque os outros tantos que passaram no futebol brasileiro foram vitoriosos e tiveram outra linha. Mas mesmo a de Antônio Oliveira, com pouquíssimos jogos e de Pepa pelo tempo que passou, os caras têm uma linha de trabalho de um momento assim que não interessa o que está acontecendo, assim, para onde aquilo no campo está levando o clube. A forma como vai jogar é essa, tem que ser isso, é dentro do ajuste, é dentro de um planejamento, de uma tática, de um modelo de jogo, blá blá blá. E não interessa se o clube está indo tomar no papeiro. Não interessa. É uma convicção que não se esgota, Cássio. Por que eu estou dizendo isso, Cauê? Porque daquele jogo contra o Operário, eu nunca esqueci que a última substituição de Pepa foi tirar Cariús para botar Dalbert. Assim, ó, tá 0-0. 0-0 leva para os pênaltis, ou seja, uma disputa que sai completamente do controle do esporte, como saiu, acabou eliminado. E o treinador ali, o que o treinador faz assim, o que é que eu faço agora? Um lateral esquerdo no outro, porque era a famosa minutagem. A de Antônio Oliveira já tinha chamado um pouquinho a atenção contra o Ceará. A gente até discordou um pouquinho aqui, mas já tinha chamado a atenção ali que os 3 zagueiros morreu com aquilo. Não interessa se tá 2-0 para o Ceará. Meu irmão, não, simplesmente não interessa. Não interessa se o Sport tem 3 zagueiros, está perdendo por 2-0 e não passa do meu campo. Mas é isso aqui. E ali é meio, por isso que eu falo que meu irmão, não é acidente, é sintoma. Aquilo aí chegou e trouxe os 3 zagueiros, beleza. Já que ele terminou com 3 zagueiros no Ceará, era prudente que o Sport começasse. Só faltava insistir com 3 zagueiros até terminar o jogo contra o Ceará e de repente começa o jogo contra o Internacional e já está jogando, sei lá, de outro jeito. Então, assim, tem um princípio de lógica de começar dessa forma. Só que é que na hora que o jogo está correndo, na hora que o jogo está acontecendo, assim, abrir mão só aos 34 do segundo tempo, pô. E aí, aquela declaração dele lá, não vi a coletiva, confesso, eu não tenho paciência, assim, confesso. Assim, não sei se deveria ter, mas de vez em quando não tem. Não sei se eu acabei ouvindo hoje todo. Eu também não tenho paciência não, mas ouvi porque eu vi voltando. Mas teve algo de Xabi Alonso de novo, de alguma coisa desse tipo, ou estava mais... Não. Pronto. Porque, mas, então, vou até ver depois, mas sim, o Xabi Alonso foi lá do jogo contra o Ceará. Tirando aquela explicação de Xabi Alonso, que dá para jogar com 3 zagueiros, mas dá para ser ofensivo. Claro que dá, pô. Se você tiver peça para isso, não é o sistema que vai deixar você ser ofensivo, não. O que vai deixar você ser ofensivo, defensivo, vai ser competitivo ou não, se o seu time é qualificado tecnicamente, pô. Times muito ruins que conseguem resultados é uma coisa assim excepcional, assim, e que não parece ser o caso do Antônio Oliveira. Ele não parece, até uma vez, não parece ser uma figura excepcional para fazer isso com esse time do Sport. Então, desconsiderando aquela declaração dele naquele ponto, esse time do Sport não podia estar com 1-1 até os 34 do segundo tempo, porque ele mudou aos 25. Eu estou juntando as ideias aqui, mas daqui a pouco eu vou voltar para a linha da gestão também, mas só para falar um pouco do jogo, porque é um trechinho que me incomodou um pouco. Aos 25 do segundo tempo, quando subiu a placa, sai Barlete e Sérgio Oliveira, os caras pediram para sair, não aguentavam mais, assim, estavam machucados, mas assim, sendo num jogo de princípio de decisão, como era para o Sport, por isso que o senso de urgência é importante, por isso que eu acho que os dois treinadores, dos últimos 2 que o Sport teve, não tiveram isso. De entender isso, eu disse, não, esse cara, meu irmão, Sérgio Oliveira tem que ficar mais 10 minutos aí, pô.
Não, pô, mas não, veja, ele aguenta ou não aguenta mais 10 minutos? Aguenta mais 10 minutos, então ele vai ter que ficar mais 10 minutos. Não dá para tirar o cara. Para entrar Duqueiroz e entrar Tite Ortiz. Aí não tira um meio atacante para colocar Duqueiroz e Tite Ortiz assim. Não só não abriu mão de 3 zagueiros, como deixou o Sport ainda mais distante da área do Inter. Aí 5 minutos depois o Sport ainda fica com um a mais. E aí, para não falar só do jogo, eu encerro nesse ponto, é o seguinte. Pegar esse Internacional, que todo mundo que entrava tem 16 anos. Todo mundo que entrava tinha 16 anos, 17 anos. Mesmo assim, entrou o time já reserva e todo mundo que entrava era menor de idade. Ou tirou o carteiro de motorista há pouco tempo. De um time que está completamente, como tem que ser, completamente focado no jogo da Libertadores contra o Bahia. Pô, não veio o Alan Patrick. Pô, só para dar um exemplo, jogador de seleção brasileira. Tinham 5 ausências do Internacional do time principal. Você está jogando com um time completamente alternativo do Inter e ele vai sendo... Aí, que tá na... Thiago, tem pouquíssimos nomes, pô. Thiago Maia, Bernabé joga de vez em quando, mas assim, o resto tudinho aí eu achava até que nem Jorge Machado viria, tá? Faria como aquele que manda o reserva, mas Jorge Machado veio pro Recife, fez essa viagem. Roger Machado. Roger Machado, desculpa. De titular tem Bernabé, Thiago Maia, Ricardo Matias, porque vem entrando que os dois centroavantes vem mal, Aguirre na lateral direita. Na verdade, Aguirre ele tá entrando porque o titular machucou. Mas ele virou o titular. Porque o outro machucou. O outro, porque Valência e Borré estão muito mal e também teve a lesão, né? Isso, então a titularidade passa por isso. Enfim, diante dessa equipe focada em outro jogo, você tá com 22 mil pessoas com um comportamento para o jogo exemplar da torcida, fica com um a mais, a placa vai 9 minutos de acréscimo, você tem 2 pontos no campeonato, você fica chegando a 3, tá permanecendo com 7 pontos do 16º lugar. Se você não interessa se é a 10ª rodada, porque é isso que de repente não passa na cabeça dos caras, mas é a 10ª rodada ainda. Se você não olha um contexto desse e não acha que existe urgência, você tá fazendo a coisa errada, meu irmão. Assim, como meio de vida. Então, eu até coloquei no Twitter o seguinte: se, no fim das contas, já era um modelo de jogo pensado a longo prazo, meu irmão, a merda cobriu, mas vai ser, mas esse modelo de jogo pode encaixar, pode ser muito útil para um retorno, para pelo menos ser digno para uma Série B do ano que vem, sei lá. Aí, beleza, meu irmão. Aí deixa o Antônio Oliveira com carta branca para fazer o que ele quiser. Mas se, e é o que eu acredito, mas se estava vendo o jogo como a última cartada do Sport, basicamente, lembrando, os 3 próximos jogos do Sport serão como visitantes, porque o Sport não joga como... Detalhe, a tabela não está assim, tem um jogo contra o mandante em casa que vai ser adiado, mas seria contra o Flamengo. Então, no fim das contas, seria difícil de todo jeito. Mas o Sport agora vai jogar contra Mirassol, para esse Mundial de Clubes, um mês, volta para 2 jogos contra a Juventude Atlético. Então, meu irmão, é por isso que eu falo de olhar a tabela. Se alguém minimamente racional olhou para a tabela e falou, disse, meu irmão, olha essa tabela, não ganhar desse jogo aqui, não tem o que fazer. Aí você olha o contexto do jogo, como ele se desenha na reta final, e até os 34 do segundo tempo, sem que as suas primeiras alterações tivessem feito absolutamente nenhuma diferença. E assim, é uma falta, eu guardei essa frase, mas para ser justo, é Fred que usava isso, senso de urgência, mas a falta de senso de urgência de Antônio Oliveira já tinha me chamado a atenção contra o Ceará, porque eu olhar a live passada, mas hoje, porque não ter empatado com o Inter, o Sport está se mostrando um time muito fraco, então empatar com o Inter até poderia empatar, mas o Sport não pode se privar de dar o máximo possível para não amargar esse empate. Não é que o Sport poderia até ter feito tudo que a gente está falando aqui, e ter terminado 1-1 de todo jeito. Mas não tentar é muito difícil de entender. Porque não tentar significa que está olhando o campeonato e nem fede nem cheira. Mas se nem fede nem cheira para Antônio Oliveira, é problema dele, pô. Mas assim, para o esporte, para quem faz o esporte, não é possível que seja tão blasé a forma como o esporte vem se comportando no dia. Na escalação, na primeira escalação, Sport e Cruzeiro, aí Yuri Romão, quando falou na coletiva, acho que até não sendo os 2 executivos que o Sport contratou, aí ele fala, justamente porque ele sempre fala como se estivesse passando uma hora de gestor, assim, e tipo, não, que ele se mostrou surpreso também com a escalação de Matheus Alexandre contra o Cruzeiro. Mas ele não vai se meter na escalação. Mas ele fala isso como se fosse, meu papel não é esse. Pô, é óbvio que o papel dele não é esse. A questão não é essa. Não é Yuri Romão chegar e só, meu irmão, não bota Matheus Alexandre para jogar, não. Não é isso, não, pô. Ninguém tá querendo que o cara volte anos 80, não. Não é esse ponto, não. Mas o
o futebol do esporte, numa dessa pro treinador, não é imposição, não é dizer, é dizer o seguinte, não dá, pô. Assim, tá a tal ponto, mas ele vai me ajudar muito, eu sei que ele pode ajudar, mas talvez ele possa lhe ajudar contra o Ceará. Se esse cara que entrar hoje e o time for mal, como foi, vai perder o jogador para sempre. E detalhe, é um para sempre de verdade, porque um dia depois o cara já estava sendo dispensado. E o afastamento entrega isso, Cássio. O afastamento, dias depois, entrega isso, que poderia ter sido dito dias atrás para Antônio, na verdade era para ter dito na entrevista de emprego que foi feita. O cenário é esse, tem esses jogadores que a gente fez investimento, eu sei que você atuou com esse jogador, mas infelizmente a gente não conta com ele. E se o treinador dissesse, mas era um jogador que eu vi no elenco de vocês, que me chamava, seria muito importante, aí você vai colocar pro cara, meu amigo, o contexto é o seguinte, é muito difícil para ele. Coloque ele devagar, tente trazer, eu não vou me meter na sua escalação. Você tem todo o direito de utilizar o jogador. A gente estava colocando ele já para ser colocado no mercado, não colocamos isso externamente para não prejudicar. Perfeito. Mas tente trazer o jogador aos poucos, porque senão você vai ganhar um primeiro inimigo, que é o torcedor. Pronto. Isso você pode dizer. Você talvez não possa chegar e dizer pro treinador, não escale, mas você tem que dar o contexto. Cauê, só não tem como bater o recorde lá de... Nem é o Oswaldo Oliveira, é o irmão dele. Valdemar, que foi chamado de burro na apresentação, que a turma ficou puta lá do Flamengo, que é um vídeo histórico da ESPN. Mas tirando aquele recorde que não tem como bater, o de Antônio Oliveira, eu acho que é o recorde do esporte. Aquele eu acho que é o recorde brasileiro, né? Mas eu acho que 15 minutos tá sendo... A torcida tá tratando dessa forma. E se ele não sabia? E se ele não sabia, é um erro do futebol do esporte. E se ele sabia, mesmo assim, bancou, é o que eu falo. É um início de trabalho onde você não se inteira do ambiente. E é importante você entender, porque numa dessa, perder a torcida muito rápido. Aí vai para o outro, 2 jogos depois, perde um fora e volta para esse. E acontece a mesma coisa. Dessa vez a galera pode perder a paciência no segundo tempo, porque na hora que sobe as 2 primeiras placas, assim, eu disse, qual o jogo que o treinador tá vendo, assim? É óbvio que ele tem muito mais futebol do que a gente, qualquer pessoa que tá no chat. Eu sempre deduzo dessa forma. O cara que é um treinador de um clube da Série A, eu não vou ser presunçoso de achar que... É óbvio que não. É óbvio que um treinador de um clube da Série A, seja mesmo na situação do esporte, entende mais futebol do que todo mundo aqui. Mas considerando que esse cara entende tanto de futebol assim, como é que o cara pode fazer uma cagada daquela? É isso que, na verdade, gera até um efeito reverso. Como é que um cara que você sabe... Que Arrogância. Faz algo como aquilo ali. É difícil de entender. Aí, no fim das contas, Cauê, a conta é essa. A direção do futebol, Yuri, faz questão de dizer que trabalha só na parte de gerência, ótimo tal, mas assim, se o futebol for pro buraco e está indo, eu não sei como é que ele não botou isso na cabeça dele. A parte da gestão vai pro buraco também, pô. Assim, não existe no futebol no futebol profissional, um trabalho que seja considerado bom com o futebol de campo sendo a merda. Simplesmente não existe, eu não conheço nenhum. Não existe isso. E Yuri Romão não vai criar essa pérola no esporte. Não tem. Isso não vai acontecer. Se o futebol do esporte, o futebol propriamente dito, vai para o buraco, o clube vai junto, mesmo que o clube tenha feito toda a outra parte correta fora do futebol. Mas fazer tudo correto fora do futebol é um percentual. Isso aqui dentro do Esporte Clube do Recife. O futebol é o todo. Ele consome tudo. Então, se você teve tanto... No caso, a gestão do esporte teve tanto trabalho, porque teve, de fato, 2 anos para fazer uma recuperação judicial, que economiza 100 milhões, ou mais do que isso, 100 milhões na negociação. Quanto se perde em 3 anos para subir para a Série B e 1 ano, no primeiro ano de primeira divisão, ser rebaixado, basicamente, do jeito que está indo, com 10 rodadas? Assim... Então é isso que acho que quem faz o esporte precisa entender. Está fazendo todo esse esforço, todas essas subindo patrocinadores, equacionando dívidas trabalhistas, refinanciando dívidas tributárias, ou seja, a dívida total do esporte acho que era de 370 milhões, aí cai para 120. Mas se o esporte for rebaixado do jeito que está indo, vão ser 7 meses. É 7 meses da finança sendo afetada e do ano que vem uma receita caindo, sei lá, 3/4 a receita ou mais do que isso, da segunda divisão para a primeira divisão. Então, no fim das contas, sob o olhar de ninguém, vai ser considerada uma boa gestão. Não, essa história de eu não entendo de futebol, eu não me toco. Não é para presidente de futebol, mesmo, é para quem é presidente da Vale do Rio Doce. O presidente da Vale do Rio Doce não precisa entender de futebol, não.
Mas o do Sport precisa. Sobretudo se você toma decisões. É isso. Porque, Minimamente, veja tu só, tem que é o que eu saber que a falei. bola é redonda, pô. Porque veja só, eu falei aqui, demitiu o Pepa, contratou um treinador, saiu. Quem demitiu André Figueiredo? Foi Guilherme Falcão ou foi Yuri Romão? Ou foram os dois? Então, tomou uma decisão aí. Quem afastou os jogadores? Não é possível que tenha sido Antônio Oliveira que pediu para afastar o jogador que ele escalou de titular. Exato. Certo? Então, e aí, uma coisa, você não tem liberdade com o treinador para antes do primeiro jogo dizer assim, ó, segura esse jogador para hoje, mas você tem liberdade para dizer, ó, esse cara aqui que você escalou titular, eu quero mais não, dispensado. As coisas são incongruentes. E eu até recebi uma mensagem lembrando o seguinte, eu citei aquela lista toda e depois que veio o executivo, vão trazer o consultor, que poderia ter vindo antes para montar tudo, que é Paulo André. Então, assim, é realmente tudo feito sem nenhum ordenamento. Sem planejamento. A palavra planejamento que ele sempre usa. Quando falarem que o esporte fez as coisas dentro do planejamento, tudo trabalhado, isso é apenas uma palavra perdida no vento. Tudo o que aconteceu da demissão de Pepa para cá é só a exposição do que é a desordem. A desordem já existia antes. Veja só, não existe planejamento em quem paga 24 milhões de reais a Carlos Alberto e Matheus Alexandre. Ponto. Não existe planejamento nenhum nisso. Não existe nem racionalidade básica. Sem o que a gente falava. Sem que nunca isso tenha sido a realidade do clube. Tipo, o Sport nunca foi nesse patamar, Fred. Entrou nesse patamar. A primeira coisa que faz, 9 milhões de Matheus Alexandre e 15 milhões de Carlos Alberto. Tipo, veja, se você... 20, 1 por 15, 30, ou seja, vive há anos assim e de repente deu 2 tiros muito errados. Não, é um clube que não compra ninguém nesse patamar. Aí na hora que ele entra para negociar nesse patamar, ele faz isso. Se você pegasse em janeiro os 19 clubes e dissesse, os 19 clubes da Série A tirando o Sport, eu vou te dar um cheque, esse dinheiro você não pode gastar com nada, mas eu te dou esse cheque para você gastar com esses 2 jogadores esse valor. Tu queres? Os 19 iam negar. Ninguém ia querer. Ninguém ia querer esses 2 jogadores, porque não valiam, porque sabiam que iam estar gastando dinheiro, por mais que fosse de um cheque em branco, errado, que não ia querer cair sobre suas costas uma contratação que não tinha sentido, que era super inflacionado. São 2 jogadores que foram super inflacionados. Os valores deles. Isso aqui, Cauê. O Cuiabá teria negado 6 milhões para o Matheus Alexandre. Eu quero não, meu irmão. Vai-se embora. Eu fico sempre pensando. Quantas propostas tiveram por Matheus Alexandre? 6 milhões, toma aí 6 milhões aí, Cuiabá. Quero não. Já trouxeram, como trouxeram aí, que Carlos Alberto foi oferecido de graça ao Ceará. E o Ceará que só não pegou, ainda disse, se você pagar metade, eu quero. Foi assim. E o Sport foi lá e bancou, pô. Não existe. Tem coisas que são surreais nessas 2 contratações. É a palavra que a gente tem que tratar, porque não dá para ir para outro caminho. É surreal. Surreal. Eu espero que um dia o clube consiga explicar, os gestores desse clube consigam explicar o porquê foi gasto nesses jogadores. Porque dificilmente o Sport vai tirar esse prejuízo. Dificilmente. Só se conseguir amarrar essa negociação com o Matheus Alexandre e não sei como com o Atlético Paranaense, ele bater as metas, o Atlético Paranaense subir e o Atlético Paranaense é obrigado a comprar. Por obrigações contratuais. E não é nem de qualidade de futebol. É porque às vezes tu só tem aquele lateral direito, vai ele mesmo, o cara bate as metas e você é obrigado a comprar. Mas pro futebol, eu duvido muito. Duvido demais. E no caso porque as escolhas do Sport... No dia, todo mundo já... Que saiu esse porra, não, meu irmão. Vale não, pô. Vale não. Exato. Veja, a gente não tá falando, Cássio, esses 2 jogadores, a gente não tá falando em cima de um resultadismo, vamos dizer assim. Em cima, que é muito mais fácil você falar... isso aqui é desde... no dia. No dia. Matheus Alexandre não foi nem especulado, né? A notícia já chegou pronta. Não, mas Carlos Alberto teve umas 24 horas aí. Matheus Alexandre virou Não, foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia, Fred. Quanto tinha custado, pô. O Matheus Alexandre só virou um problema quando o Cuiabá disse quanto tinha custado.
Todo mundo pensou assim, eu trouxe ali um lateral do Cuiabá e bola pra frente. Aí daqui a pouco, opa, 9 milhões é o cidadão, viu? Mas peraí, meu irmão. E Carlos Alberto chegou a ter ali um hiatozinho entre a notícia e a confirmação. A repercussão negativa foi tão grande que a gente até cogitou que poderia não fechar o negócio, mas acho que já deveria estar Não, fechado. e a própria gestão criou uma narrativa que depois desmentiram. Porque, lógico, não existia, de que tinha investidor, depois voltaram atrás, porque eles não sabiam como explicar. Não tinha como explicar onde o Aquilo é um esporte escândalo, arrumou Cauê. aquele valor. Escândalo. Não Aquilo é um tinha. escândalo de escolha de gerenciamento de futebol que precisará ser, como a gente precisa ver isso no balanço do ano que vem. Porque a Coreia do Entender. Norte é difícil. O esporte é a Coreia do Norte. João Silva mesmo, quanto custou? O cara do nada sai lá da Bélgica, pinta por aí, tinha contrato lá com o clube belga. A gente não sabe. A gente não sabe. Não sabe. E, como você falou, no balanço do ano que vem a gente vai ter uma noção e talvez outras respostas só quando a gestão realmente terminar, tá? Porque os esqueletos só depois. Os esqueletos só depois. A financeira geral do futebol desse ano. Como qualquer gestor de futebol. Sempre é assim. É só quando sai que. Ela não consegue se refletir dentro de campo. Eu vou começar a ler os superchats, mas antes eu queria só fazer uma pergunta bem direta para vocês sobre o jogo de hoje. A sensação que eu acho que, por isso que eu chamo muito que o clima é de resignação. A sensação, para resumir meio que o que aconteceu se não venceu esse Inter aí, não vai vencer ninguém, né? A sensação foi meio essa. Abrindo 1-0 com menos de 10 minutos. Né? E se, diante deste Inter, com essa formação que estava, com um a mais, precisando como nunca da vitória, com todo o estádio a favor, com tempo, com tudo, e se nem assim o treinador faz olha assim, tipo, não tem o que fazer, assim, não, é o time e quem faz o time, Fred. Porque não tem, Fred, o sentimento vai se modificando. Foi até uma que eu tuitei que antes era agonia com o Antônio. Era aquela agonia de você ver, porra, dá. Pepa, né? Com Pepa. Não, agora com o próprio Antônio. Eu acho que é uma agonia. Tá. E hoje, naquela substituição ali dos 24 minutos, virou raiva. Porque você tem a sensação de que simplesmente não é burrice. É intenção. A intenção mesmo de, eu vou aqui e vou até o fim assim. Porque eu não vou mudar. Porque eu já entrei numa lógica de que a questão de Antônio Oliveira é muito da convicção dele de que vai ser desse jeito, de que ele acha que o remédio é esse e não vai mudar. Que se eu não aplicar esse remédio aqui, e só vai ser dessa maneira. E bate muito do que eu falo de treinador desse patamar financeiro para baixo. Que é aquela coisa, quando o cara só sabe aplicar aquele remédio. Quando o remédio não dá certo, meu amigo, é bronca. Na entrevista coletiva dele, ele elogiou muito. Porque ele tá elogiando em cima dos três zagueiros, ele tá elogiando muito em cima né? O que foi criado. Do que ele formatou, do esquema que ele formatou. Só que continua dando errado. Porque você ia pegar um Inter com o que a gente falou, esfacelado. Então não tem como a gente balizar que deu certo diante desse Inter. Não tem como balizar. Não tem como você valorizar o empate contra este Inter, no qual 18 outros clubes querem enfrentar esse Inter. Ele deixou claro que não valorizou o resultado. Ele valorizou. Ele fala assim: eu não posso reclamar nada dos jogadores. Entregaram tudo que foi pedido. O jogo. E dentro de um cenário que o jogo se desenhou com o Inter esfacelado, que você consegue fazer um gol cedo, te ajuda demais. E o Sport começou bem. O Sport começou bem. Então, o Inter com dificuldade. Ele ali no primeiro tempo, e ele conseguiu dar o primeiro passo, que foi: eu vou sofrer pouco. Mas faltou o segundo passo. Porque o jogo vai evoluindo.
os contextos da partida vão modificando. E eu tava com aquela sensação ali de que a qualquer momento a zaga do Sport podia, numa jogada na área, poderia farrapar, como farrapou em tantos outros. E ele não conseguiu, o time não conseguiu passar para um segundo prazo, que era, opa, eu vou, de vez em quando, por mais que eu esteja jogando em linha baixa, eu vou reter a bola comigo. Adiantar. Cauê, sabe uma coisa que eu acho que o Sport, pra mim, o meu sentimento ruim? Sim. Primeiro que o final do primeiro tempo virou um sufoco, né? Mas antes do sufoco, estava me incomodando, porque pra mim o Sport estava Sport tem 27% desperdiçando. de posse no primeiro tempo, só para explicar o sufoco. Tipo, o Sport simplesmente ignorou a bola. Abdicou. Isso. O gol foi os 7. A pressão mesmo veio na reta final do primeiro tempo. Mas entre o gol e essa pressão mais pesada do Cruzeiro... O hiato, que foi um hiato grande. Inter, esse ato grande com o Inter tendo a bola, eu acho que era hora de vencer o jogo. Exatamente. Ali o Sport abdicou qual era a melhor forma de sair com os 3 pontos dessa tarde. Era depois matar do ali, 0, pô. matar, pô. Exato. Ali porque o resolveu Inter estava tentando se encontrar, até pelo esfacelamento do time. Então era você botar a bola debaixo do braço e você tinha jogadores para isso. Porque o time do Sport não é para jogar como Antônio Oliveira está jogando. É para jogar tocando a bola. Porra, você vai bater com a cabeça no muro várias vezes por falta de atacante e vai. Mas talvez tocando você ache um buraco e o Inter falhe. Como falhou no primeiro gol. O gol do Sport foi na falha do Inter. O Sport fez um mínimo de construção e foi uma falha do Inter. Então ali me dava agonia de dizer, porra, se o Sport segurar não deixa que os outros times falhem, né? O Sport nunca espera que os outros times falhem. Então, se o Sport segurar, tiver essa bola no pé, tocar a bola, vai conseguir entrar nessa defesa do Inter. Para mim estava muito claro. E ter a bola é o melhor do Sport. O melhor desse time do Sport, porque o investimento foi para isso. Sérgio Oliveira, Lucas Lima, outros tantos jogadores. Insisto. É para você ter a bola, não é para você entregar a bola, porque quando você entrega a bola, infelizmente, você só tem um jogador com alguma velocidade, que é a Barleta, para você atacar o espaço. E aí, quando você vai pro segundo tempo, que ele tira a única peça da... Aí é um suicídio, pô. Aí olha assim, eu disse, meu amigo, por isso que eu disse, ali deixou de ser agonia para ser raiva. Porque não tem como o cara ter uma leitura de jogo daquela. Porque naquele momento o Sport ainda estava... Era uma fase de jogo que estava muito perdiganha de bola para lá e para cá, e o Inter estava até com mais perigo do que o próprio Sport de tentar chegar. Então não tinha como. Para que você ter mais um jogador de meio campo, tirar também Sérgio Oliveira, que estava numa partida boa, para simplesmente tentar algo e permanecer com os 3 zagueiros. Tanto que logo depois, 9 minutos depois, ele corrige o erro dele. Ele bota Romarinho. E colocando um Duqueiroz que não vai resolver, né? Como não vem resolvendo? Como não vem resolvendo, Fred? Aí ele entra. É aquele efeito cascata. E que o fim, que é o absurdo do absurdo, é a expulsão é num lance com o Zé Lucas aos 38 minutos. O VAR chama. Se o VAR chamou, a chance de expulsão era grande. O treinador era para olhar para o banco e, meu amigo, eu faço o quê? Eu vou trazer quem? Porque eu preciso mudar. O cara esperou. Quando decide, foram 2 minutos e ele não fez nada. Ele trocou, Cássio, aos 46 e 45. 46 e 45. E uma das substituições foi trocar um lateral por outro lateral. Um treinador que pensa assim não tem a menor condição, porque o Sport tem que remar. O Sport não pode mais andar esperando o vento te empurrar, não. Porque o Sport precisa de urgência. Era urgência. Era todo mundo remando. Não, deixa eu ver se uma brisa bate aqui para me empurrar. E o cara vai como se fosse um jogo de... Pô, é Copa do Brasil, pô, tem outro jogo. Vai resolver, tem outra partida, pô, tem que sair vivo daqui, porque ainda tem muito campeonato. Porque parece que é isso. É um treinador que acha que somar ponto é importante. Quando o Sport precisa vencer. E o jogo para vencer, porque se desenhou para vitória, era este. E
E o treinador, É isso. mais uma vez, sacrificou. Como foi o treinador que chega no primeiro jogo, quando a gente diz aqui, e esquece todo o contexto que existe e bota Matheus Alexandre para jogar. Como é o treinador que, quando chega no segundo jogo com o Ceará, coloca 3 zagueiros com os 3 piores zagueiros que o Sport tem. E que hoje o Sport não tinha saída de bola, era chutão para frente, era time de pelada, que pega a bola, ó, dá lá na frente, é bombão para frente, por quê? Ele escolhe 3 zagueiros que não tem a mínima noção de sair jogando. Ah, mas ele quer jogar com linha de 5. Bota a Rivera lá. No Cuiabá ele fez. Quem foi o jogador que ele fez a linha de 5 no Cuiabá? Ranieri, que era um zagueiro que virou volante e joga de volante até hoje. Por que não botou o Rivera para ajudar ali na construção de trás? Preferiu colocar 3 zagueiros com dificuldade de sair. É uma autossabotagem. Parte da dificuldade do Sport é porque não tem como sair jogando com esses 3 zagueiros escolhidos que aí estão. Isso. E outra, Antônio Carlos, por exemplo, que talvez dos 2 jogos tenha sido o que se comportou melhor. Antônio Carlos, ele entendeu o momento grave que ele tem de perda de confiança da torcida. Sim. E ele experiente, né? Joga pra fora, acabou. E ele agora é zagueiro. Exato. Teve 2 bolas ali no final, inclusive uma já nos 9 minutos ali que sobrou para ele. Ele poderia, pela situação que o Sport está vivendo, dominar, girar e já sair jogando. Isso. Ele não quis nem saber. Virou de lado e deu um bombom para social, porque ele entendeu o tamanho do buraco que ele entrou depois daquele jogo horroroso contra o Náutico. Ele sabe que ele é inviabilizado. Ele tá jogando extremamente zagueiro. Isso. Chega, rebate. E você não vai ter, com o Lucas Cunha, com o Chico e com o Antônio, a saída. Porque os 2 que podem ajudar na saída estão no banco. Que é Rafael Thierry e João Silva. Eles podem ajudar na saída, mas esses estão no banco. Porque não é só o problema dos 3 zagueiros. É que a sensação, se a gente for montar um time do Sport ideal, hoje, a torcida, a gente aqui, começaria o time com Thierry e João Silva. Isso. Ok, ele falou na entrevista coletiva que Thierry não aguenta jogar 90 minutos. E aí, realmente, zagueiro não é tão comum você colocar e tirar. Mas só mostra o quão o Sport está na 10ª rodada perdido, longe da formação ideal. Não tem os 11 ideais. Um time que na 10ª rodada está sendo escalado com Lucas Cunha, Antônio Carlos... Não tem. Longe disso, Chico, na verdade. Tem. Quero jogadores que para todo mundo seriam de dispensa. De dispensa. Aí como é que você puxa esses 2 caras para serem pilares defensivos? É por isso que eu disse que ele chegou aqui e ele não entendeu o contexto. Porque a arrogância é maior. A prepotência de achar que é superior. E por isso que eu acho que ele não é burro. Ele não é burro. Simplesmente ele quer aplicar o que ele acredita. Ele não é aquele cara que eu não entendo, não. Não, eu só quero aplicar o que eu acho que é o certo. E eu vou aí até o final. Eu não vou mexer. E o próprio treinador que ele deu exemplo, Xabi Alonso, não joga com 3 zagueiros, não. Como o Enderson no Sport jogava com 3 zagueiros, sendo que um era Eduardo. Isso. Que ele fazia Eduardo de lateral direito, formava o terceiro zagueiro, sobretudo na saída. Muitas vezes Eduardo ficava, e muita gente reclamava, o lateral do Sport não sobe. Mas era dentro da formatação de Enderson ali. Ele subia, às vezes, na variação tática que se tinha. De voltar para um 4-4-2. E de ficar 2 só atrás e o volante chegar mais um pouco. Se faz com 3 zagueiros. Mas você no futebol de hoje utilizar 3 zagueiros e Xabi Alonso, que foi o exemplo que ele disse, Xabi Alonso muitas vezes joga quando joga nessa formatação que ele disse, não joga com 3 zagueiros que são 3 zagueiros, é um lateral que faz, é um volante que faz, porque os caras jogam com quem sabe pegar na bola. O Sport joga com 3 jogadores que você não consegue jogar com a bola. Não consegue. Então, quando você puxa um lateral para fazer o terceiro zagueiro a linha, para ajudar, você está puxando um cara para ajudar na criação. Você não puxa um lateral
que não sabe dar um toque na bola, não. Você puxa um lateral que ajuda a criar. Você puxa um zagueiro que ajuda a criar. Você não puxa Antônio Carlos, que foi a mina no jogo contra o Santa Cruz, no Campeonato Pernambucano, que o Santa Cruz deixou ele. Não, deixa a bola com ele. Deixa ele vir com a bola. E também não deixa Lucas Cunha e Chico, esses três, para ser os caras que vão ter a bola. Porque esses caras vão sair com a bola e vão precisar sair com a bola. Qual a dificuldade de botar um volante ali? Qual a dificuldade que eu quero com 3? Ele não fez isso com acabar com um volante? Porque não pode. Aí tu sabota indo com 3 zagueiros e 3 zagueiros que não sabem que tem dificuldade de sair jogando. Márcio, vamos trazer então as análises individuais, tá? Vamos trazer as análises individuais. Lembrando que quem ainda não curtiu esse programa, hora de deixar a curtida, deixa o like, tá? Um conteúdo que a gente traz aí com muita amplitude, com mais tempo às vezes do que a própria partida. A gente esmiuça tudo que pode esmiuçar, analisa para além dos... conversa, desabafa, enfim. Analisa para além do campo. E muita gente que vê depois, Fred. Ontem eu estava no aniversário de um amigo meu, Tony, um dos grandes goleiros de futsal que eu pude jogar. E aí tava o marido de uma amiga minha, Juliana Anderson, e ele é ouvinte da gente, só que ele é ouvinte do café da manhã. Tem muita gente. Não, do café da manhã, ele disse, Cauê, eu nunca peguei ao vivo. Os cortes... Mas cabe o café da manhã... os cortes estão tendo aí uma audiência. Um abração para Anderson, que deve escutar a gente amanhã no café da manhã. É isso, tá? E, Anderson, por exemplo, você está escutando a gente no café da manhã. Talvez você só nos escute no Spotify, por exemplo. Se inscreve aqui no canal, é muito, muito importante para todos que fazem o 45 minutos. A inscrição no canal, a curtida. E, indicar aí nos grupos de WhatsApp, fazer com que o nosso conteúdo possa alcançar cada vez mais pessoas. É uma pequena ajuda que vocês trazem, tá? E que é de muita importância para a gente, certo? Vamos às análises individuais, começando por Kaique França. E antes da gente começar a trazer a análise de Kaique França, Márcio pode trazer, porque eu vi que já tem superchat sobre Kaique França. Então a gente já lê esse superchat sobre Kaique França e aí engatamos com as nossas análises, tá? Então, Márcio, pode trazer para a tela aí o que o nosso público está falando sobre Kaique França. Guilherme Braga, pela inabilidade em fazer qualquer diferença ao ponto de trazer uma vitória, Kaique França se tornou prejudicial ao sport. Empresário forte. Eu só discordo da última frase. Não vejo nenhum sentido de empresário Braga, forte. Ele foi contratado para ser um goleiro da Série B. O Inter cogitou contratá-lo. Ele já no esporte. Problema do goleiro, o Inter deu uma sondada porque o esporte não quis liberar de qualquer jeito. E no caso de Kaique, é um goleiro que teve algumas atuações, ele chegou a ter atuações excepcionais pelo esporte, independentemente do resultado. Assim. E 2 nesse brasileiro, tá? Das 10, 2. A primeira que chamou a atenção foi, arrumou um goleiro, foi contra o Bahia, na Copa do Nordeste. Um negócio assim, veja. Assim, tudo que cabia a ele foi feito naquele jogo. Contra o Fluminense, e o Sport perdeu na última bola, como perdeu também contra o Fluminense na última bola. Mas Kaique fez uma ótima partida, fez uma boa partida contra o Fluminense. Qual foi a outra partida? Tu falou 2, né, Fred? Corinthians e Fluminense. As 2 melhores partidas dele. Contra o Corinthians e Fluminense. Só que o Sport perdeu os 2 jogos. Isso, mas aí não passou por ele. Não, então. Mas na porque primeira tá divisão, com esse papo. É porque a galera tá com esse papo de que ele não ganha pouco. Não é isso não, pô. Veja, eu sei, só tô deixando claro. Não perdeu por causa dele, não estou dizendo assim. Infeliz, mas o que tá dando azar nesse caso é que não tá sendo partidas onde ele tá dando ponto. Certo? Assim, tá faltando... O goleiro do Inter falhou no gol do Sport, mas depois fez uma defesa, uma cabeçada na reta final, foi um bom lance, mas de qualquer forma falhou. Mas assim, ter goleiro que dá ponto na primeira divisão é fundamental, e no caso o Sport não vem tendo essa figura até aqui. Pronto, esse discurso de dar ponto, eu acho que ele deu toda a proteção para o Sport pontuar contra o Fluminense, contra o Corinthians e contra o São Paulo. Não, pô, mas não é discurso, não. Tanto que eu expliquei. Assim,
efetivamente conseguiu o ponto. Sim, Pô, ok, mas isso faz diferença. Tanto é que Aí você. só contra o São Paulo. Aí só contra o São Sabe o que Paulo. faz diferença? Nesse Sabe o que faz sentido. diferença? Qual é a sua nota? Hoje, Não, pra mim ele foi mal. Ele foi Então, mal. Eu sei porque ele disso. influencia no Eu não tô resultado. discordando, não. Só quero dizer o seguinte, Cássio. Que o Sport tem um goleiro da última prateleira da Série A. Mas que tá sendo assim agora, é isso que eu tô dizendo. Goleiro é fase também. Eu acho que Kaique, ele já mostrou em algumas partidas potencial que, porra, arrumou um goleiro pra primeira divisão. Eu Por sei, exemplo, mas ainda assim, Cássio, é um goleiro da última prateleira. Veja só, não tô dizendo que ele não é um veja, goleiro de Série A. pelo que ele vem mostrando, é óbvio que é. Só que eu acho que ele já mostrou para ser um pouquinho melhor do que isso. E a fase atual é, sem dúvida alguma, de última prateleira da Série A. Mas eu Ele é acho um que é goleiro, ele é esse um momento. goleiro diferente de Marcos Felipe do Bahia. Ele é mais ou menos do estilo de Marcos Felipe do Bahia. Marcos Felipe talvez Eu faça acho o mais Marco milagres. Felipe. Eu E acho o Marco Felipe mais tenebroso nas falhas. exatamente. Ele não comete. Kaique França raramente Ele dá não um é de gol. bizarrice. Ele não é de Raramente ele dá bizarrice. um gol. E Marcos Felipe é. Então, por exemplo, É. Marcos Felipe é um goleiro do último degrau da Série A. Kaique França é um goleiro do último degrau da Série A. Os goleiros do Juventude são do último degrau da Série A. Muralha é abaixo. É. Só É que porque, agora Fred, Kaique, o acordou e tá finalmente aí jogando com o Walter depois que. se o time tivesse ali 16º, 15º, não estaria ofendendo pelo contexto. Não estaria, exatamente. Mas como tá lá atrás, aí a lupa vai e aí acha esses defeitos, como o de hoje. Você hoje, se tivesse numa 15ª posição, tu ia olhar assim, porra, ia ser muito mais o mérito do atacante de ter Total. achado Cauê, ali do que isso. procurar, mas é o somatório de Cauê, se o vezes jogo tava que ele 2-0 pro não Sport ali, 2-0 pro Sport, leva aquele gol e termina 2-1. Não era tema de debate o gol. isso. Mas ele tá na fase da lupa. E aí, Cássio, é por isso que eu vou com essa avaliação de mal. Essa avaliação de mal para Kaique é o todo. É o todo. Vai a conta do todo. Vai a conta do time para Kaique. Vai a conta do time. Se o jogo tivesse sido 2-1, minha avaliação era razoável. Mas aí eu sempre digo isso. Quando perde, eu baixo a avaliação de todo mundo. A avaliação, ela é. Para mim, ela tensiona junto com o resultado. Havia uma missão. A missão era ganhar os 3 pontos. Na hora que não se ganhou 3 pontos, todo mundo, para mim, é analisado de forma mais crítica. Porque todos precisariam ter feito algo mais para se ganhar os 3 pontos. Qual era o algo a mais que Kaique poderia ter feito para se ganhar os 3 pontos? Um melhor posicionamento naquela bola, uma melhor leitura prévia da jogada. Não podia estar na primeira trave prévia ali, da Fred. jogada, porque ele tem uma lentidão de leitura de jogada. Isso. Uma melhor leitura prévia da jogada para que a defesa, que parece indefensável, pudesse ser defensável. Onde ele estava, tornou-se indefensável. Onde ele estava. Fred, não passa, se você vê o lance, porque o que é que poderia ter atrapalhado ele na decisão e ter levado ele aí para a trave direita dele? Se tivesse algum jogador do Inter passando pelas costas de Hereda, aí lógico, você ficaria naquela de ter que abafar, de sair para abafar. Porque aquele cara poderia sair em cima, você teria, lógico, ajuda no zagueiro ali para tentar cortar, mas dele precisar abafar. Mas não tinha. O único movimento de Gustavo Prado ali era ou tentar passar para alguém, para o meio, já que ele corta para dentro. Desde a hora que ele cortou, todo mundo sabia que porque ele vai chutar. Porque 90%, como já disse outra vez, na outra intervenção sobre isso, 90% das vezes o cara tenta o chute, porque ele estava só. Não tinha outra opção de passe à frente para ele tentar dar. Os caras do Inter estavam chegando ainda para fazer esse facão. Tem que se antecipar, tá? A gente teve um outro superchat sobre Kaique, né? Que é dizendo que ele é chama-gol, né? Jefferson Nunes. Kaique França chama-gol, se posiciona muito mal. Dito isso, todos concordam com a avaliação de mal para Kaique França? Colocariam mais do que isso, não, né? Mal. Mais do que isso, não. Léo Almeida traz o seguinte comentário: não dá para jogar a Série A com Kaique França. A impressão é que todos os goleiros dos outros times fazem defesa difícil, menos ele. Chama gol. Repito, em 3 jogos ele foi muito bem. Corinthians, Fluminense e São Paulo. O Sport só pontuou no primeiro, tá? Que foi contra o São Paulo.
Eu citei, ele para mim é do pior degrau, mas eu não acho, por exemplo, que ele é um goleiro inviável para a Série A. Ele poderia ser ok se o time fosse ok. Só que o Sport precisa de um milagreiro. Hoje o Sport precisa de alguém que dê ponto, que faça mais. Tá? E ele não tem conseguido fazer, por isso fica com essa avaliação. Thiago Couto seria o caso para jogar contra o Mirassol? Não. Menor Não, condição. né? Tá. Primeiro, disputar... Thiago Couto, numa Série B, era temerário. Isso. Na Série A, meu amigo, não tem... Esse X aí só pode ser quando contratar um goleiro que realmente você olha assim, opa, esse cara é testado. Seja um goleiro que esteja no mercado nacional e com várias Série A's nas costas e que você realmente tem uma confiança maior nele, ou um cara que vem de fora com rodagem. Porque não adianta experimentar. Posição de goleiro é muito difícil, não adianta experimentar. Ô Cauê, com um time em viés absoluto de rebaixamento, né, precisando pensar em Série B também, porque para mim é isso, para mim a tônica dos reforços. Fred, você é contra contratar na janela? Não. Eu acho que tem que contratar. Mas tem que contratar pensando o seguinte: se cair, vai ficar. Isso. Se cair, vai ser útil para o Sport ano que vem. Qual é o contrato? Que contrato é esse? E não só contrato, o perfil. Tá? O perfil. Esse cara aqui, vamos trazer. Vou citar o nome da que eu quero, o que não quero, não. Tá até jogando nesse momento. Que se especula. Você sempre é falado, Zé Wellison. Vamos trazer Zé Wellison. Qual é o perfil do Zé Wellison? Financeiro, esportivo. Se o Sport cair, a gente pode pagar o salário de Zé Wellison ano que vem? Pode. Zé Wellison vai ter um tesão para ser uma liderança técnica ano que vem? Vai. Traz Zé Wellison. Se a resposta for não para essas perguntas, não traga não. Exatamente. Por exemplo, se Sérgio Oliveira não tivesse vindo ainda para o Sport, aí dissesse assim, tô aqui com meia. Quanto é? Sérgio Oliveira, quanto é o salário? Tal. A gente consegue pagar na Série B. Tudo certo. A gente consegue pagar na Série B, consegue não. Ele tem perfil para ter tesão de jogar na Série B? Tem não. Então, mas ele pode ajudar a fazer um milagre na Série A. Não me interessa. Eu não posso contratar pensando no milagre. Eu tenho que contratar pensando no hoje e sobretudo no amanhã. No hoje e sobretudo amanhã. A sensação que eu tenho é que tudo que foi feito até aqui no esporte, esse ano, não teve ninguém que chegou assim para fazer. E se der errado? Não foi o que o antigo dirigente Guilherme falou? Sim, próximo ano a gente resolve. A gente presta, dá um jeito. Lá no programa da gente na beira do campo, o Resenha Beto Nacional, quando estava com o Guilherme Falcão, a pergunta foi justamente essa. E se o Não, tô falando da gente não, tô falando mas olha, vice-presidente, quem tá na gestão do clube. Mas aí, até para dar uma resposta que ele lembrar a resposta que ele deu, que faria como Atlético Paranaense, de vender os ativos. Ali foi mais, e se for rebaixado. Eu quero dizer o seguinte: alguém da gestão, cara. Se fizer assim, galera, é o seguinte, tô com a ideia da porra aqui. Vou trazer Carlos Alberto e Matheus Alexandre, vamos gastar aí 24 milhões, mas vai dar certo. Porra, que massa do caralho. Não tem ninguém pra dizer, o velho dedinho na reunião, pô. O cara levanta o dedo assim, É o VDM. Parece que nada teve o se der errado. Nada. Tá? É o velho dedinho. Aí, Cauê, aí eu penso assim, por exemplo, a gente teve essa semana dois goleiros, um de terceira divisão e um de segunda divisão, que foram destaque na Copa do Brasil. O Volpe, do Retrô, que para mim tem me chamado muita atenção, apesar da inexperiência total prévia, e Matheus Albino. Para mim, Matheus Albino, sobretudo, já mais testado, são goleiros que, se o Sport for rebaixado, poderiam ser goleiros do Sport na Série B do ano que vem. Tá? O Volpe eu esperaria para ter certeza. Matheus Albino para a Série B eu acho que dá. Então, assim, é esse o perfil. Eu tô exemplificando com o goleiro o perfil. Eu até acho que talvez Kaique França seja melhor do que Matheus Albino. Não sei se é melhor ou se é pior. Mas vai sair esgotado. Se for rebaixado, vai sair desgastado. É muito difícil ir com ele para a Série B ano que vem. Matheus Albino seria o nome? Seria. Então traz agora, velho. Porque esse aqui já é tipo Hereda. Eu não sei não, Fred. Veja. Porra, se cair com o Kaique França, tendo contrato, tendo tudo e não tendo como... Não, eu iria. Mas eu acho que a torcida... Olha o tom aqui, não sei. Não, eu acho que o Sport, assim, tá
tá de um jeito. Eu não acho que. Não sei se caso eu tenha entendido. Que Kaique França seria o alvo desse desgaste. Eu não acho que. Não, não acho, não, mas eu acho que ele teria um desgaste. Estão chamando ele aqui no chat de chama gol. Eu não acho, por exemplo, que ele chama Mas, gol. mas De veja. Kaique Franga, tipo Kaique assim. Franga. Não, chama pra É todo peru mundo, sua mas- porra aqui na. Claro, veja, de toda forma tem o seguinte: qualquer avaliação que a gente fizer agora também tem que se dar conta que tem mais 28 rodadas. 28 lapada. Isso. 28 lapadas. Então, assim, qualquer coisa pode assim. Mas falando de hoje, não sei se esse desgaste chegaria. Agora, com 28 lapadas pela frente. Eu aí, acho ele se for suficiente definir, para a Série B. Eu só não acho que depois de tudo tem clima, tem tudo, né? Veja, hoje eu acho que pro gol, Fred, essa movimentação pro gol seria uma depois. Ou eu dou um tiro certeiro, ou esquece. Ou fica aí. Porque, Cauê, você ainda tinha Walter. Agora, certo? pronto. Aí é outro ponto. Se tinha Walter no mercado e se fechou os olhos. Você tinha Walter. Não, mesmo agora. Walter era reserva de Muralha. Sim. Walter fez ontem o 4º jogo pelo Mirassol. Aí você tem que fazer uma movimentação financeira para tentar trazer. Que Porque vale. agora um tem 14 pontos, o outro tem 3, meu amigo. Eu não É. sei se o Sport também. Que movimentação financeira? Walter não ganha mal, não. Walter ganhava muito bem no Cuiabá. Não. Walter tem salário Bem. alto. Tá ligado? Até por conta da época do Corinthians. O Walter era um cara que ganhava muito bem. Talvez maior do que o de Kaique. Maior. Agora, você vai trazer Walter, agora não confesse não, meu amigo. Vai pagar quanto? O dobro, é? Não vai pagar. E agora o cara é maluco, vai trocar um time com 14 pontos. Ele ganhou a posição. Então, então você tem que realmente É difícil pensar... demais. Essa equação é difícil demais, Fred. E para trazer, porque, veja, eu acho que uma movimentação que poderia acontecer dentro do nome que você trouxe, do Matheus Albino, era o seguinte, que é um dos pontos que eu falei na live passada. O Sport vai ter que começar a pensar em trocar gastos grandes por gastos menores. Então vamos lá. Eu tenho um Kaique aqui que vai me segurar. Se eu não conseguir trazer um nome maior, eu preciso desovar meu reserva, Thiago Couto, que não é barato. Sim. Não é um cara super caro, mas é um cara. Então eu tenho que conseguir uma movimentação de emprestar Thiago Couto. E aí, sabendo já de antemão como é o cenário de Matheus Albino no CRB, aí eu trago Matheus Albino. Porque, estando aqui, se Kaique continuar sangrando, um X será inevitável. E aí Matheus vai ter a chance dele de mostrar. Isso. Mas eu não faria uma movimentação hoje de botar uma grana em Matheus Albino, porque a partir do momento que você botar uma grana, você vai trazer para ser titular. Isso. O Sport não tem mais condição de botar grana para brincar. Então você teria que fazer essa movimentação de vamos fazer, porque eu acho que é muito necessário isso, trocas de gastos maiores por gastos inferiores. E a parada de julho ia ser muito importante, não é nessa janela curta de agora, mas o período de julho, porque você vai ter que começar a fazer uma equação de jogadores que talvez pudessem ajudar, mas que não são baratos, é melhor trocar por jogadores mais baratos. Vou dar um exemplo. Tito Ortiz. É um jogador que eu até gosto, mas não vem tendo, talvez, oportunidades que deveria. Quando entra, também não vem, nas poucas oportunidades que tem, não vem sendo um cara que vem sendo preponderante e não tem um salário baixo. Então, se eu vou cair, meu amigo, aí eu vou olhar. Tito Ortiz vai ser o cara na Série B muito importante para mim. Talvez não, porque é um ano a mais, já não é um cara tão novo. Então, ó, vamos dar um caminho para Tito Ortiz. Exatamente. E vamos trazer um meia mais barato aqui. Ou em vez que tem muito meia aqui, vamos atrás de um atacante. Eu acho que isso o Sport vai precisar pensar. Isso é algo que tem que ser estratégico nesse sentido. Não é simplesmente deixar os buracos para daqui a pouco a gente ser obrigado a botar meninos da base e queimar e não estejam prontos. E às vezes nem com potencial realmente para dar retorno logo imediato. Mas você vai precisar fazer isso. Trocar gasto caro por gastos mais baratos, mais palpáveis até o final do ano. E já pensando na B, de jogadores que possam ser talvez úteis para uma B. E a gente já testar nessa A. Vamos para os 3 zagueiros, tá? Lucas Cunha, Antônio Carlos e Chico. Eu achei que todos foram
pelo menos razoáveis. Não acho que nenhum deles Isso. jogou mal, não. Também acho. Também acho que. Não teve Eu acho falhas que todo- grotescas individuais aí Nenhuma, dessa turma. Todos fizeram a sua parte. Ajudados Teve uma ou falha não maior pela que- fragilidade do Inter, mas Lucas Cunha cometeu um erro mais grave ali no final, mas ele mesmo recupera. Eu acho que eles tiveram o papel deles. Acho que o Antônio Carlos foi até bem, mas eu não vou colocar a avaliação de bem. Mas acho que o Antônio Carlos ali, como líder desse trio de zagueiros, ele teve um bom comportamento, tá? sim. E detalhe, eu acho que eu até citei hoje, né? Teve uma bola ali faltando 3 minutos que ele dá um bombão quando ele poderia sair jogando. Detalhe, eu acho que ele fez certo dar o bombão. Sim. Porque eu acho que o jogador está certo quando faz a leitura de que virou alvo da torcida. E eu sempre sou dessa linha, que você. É um termo que eu uma vez ouvi no basquete essa frase, e eu aplico ela para várias questões esportivas. Não existe cesta de 12 pontos. Que às vezes, quando o time está atrás, Quer do placar do tirar de basquete, 3 em quer 3. ficar- Não existe cesta de 12. Tem que ir jogando. Então é isso. Antônio Carlos não vai sair da fama que ele tem com a torcida do esporte driblando, saindo jogando, erguendo a cabeça, matando de calcanhar, não. Primeiro tem que dar bombão em todas as bolas que aparecerem. Pra Tirou depois- muita bola de cabeça, inclusive, bola aérea de tirou. cabeça. Tô dizendo, eu tô quase avaliando Antônio Carlos como bem hoje. Eu tô quase avaliando Antônio Quem Carlos foi como bem. que tirou a bola em cima da linha? Só- Hereda. Foi Cariús. Foi Cariús, não? Cariús. Ô, Hereda, não, eu vi eu tava no campo, eu não vi nenhum replay. Foi Eu citado sei que Cariús. Na transmissão foi citado Cariús. foi chuteira verde. Então os dois têm, né? Hereda e Cariús. Eu acho que foi Hereda. Transmissão Mas- citaram Cariús. Não tenho certeza também, não. Não, foi Hereda. Estamos falando aqui, foi Hereda. Porque Cariús, a jogada veio pelo lado dele. Então por isso que eu achei que tinha sido Hereda. Tá? E foi Hereda mesmo, né? A turma tá dizendo. Os dois estão dizendo que foi Cariús e uma multidão tá dizendo aqui que foi Hereda. Eu tava no campo e eu vi o jogo, eu vejo o jogo pelo ângulo oposto. Tá? Paulo Lins. Boa noite. Acredito bastante que o crescimento e a perenidade vêm acompanhadas de alguma ordem. Sou um mero torcedor aqui de São Paulo, mas sei que Antônio Carlos é ex-jogador e Pablo tem problemas físicos. Qual o critério dessa gente? Daqui a pouco a gente comenta sobre Pablo, tá? Mas Antônio Carlos fez uma partida digna hoje. Não tem o que falar de Antônio Carlos, não, tá? Como eu falei, eu acho que ele foi até bem. Eu vou deixar o amarelo ali no conjunto da obra. Pra mim, Fred, Mas eu acho que ele foi até bem. talvez o maior azar de Antônio Carlos foi a lesão de Thierry. Foi a Isso, cirurgia de talvez Thierry. se ele fosse um reserva que entrasse ali, como ele sempre foi na vida. Exatamente. Né? Para ser o cara, zagueiro, bola aérea, defensivo, tirar dentro de um time minimamente organizado, ele foi exposto justamente quando o esporte precisava ser propositivo e errou. Mais de uma vez, inclusive. Hereda e Cariús. Ele até apareceu, mas quando bate no refinamento, velho, aí Tem que cair com o Hereda, que ele salvou esse gol. Tem que, assim, salvou o gol. Ele apareceu. Ô, Márcio, porque a gente é melhor não colocar na tela. Não pode, não. Eu vou dar uma catada aqui, eu gravo todos os jogos, deixa eu ver aqui, já eu digo. Deixa eu botar aqui. Eu tinha, apesar de 90% estar dizendo aqui que foi Hereda, e eu no campo achei que foi Hereda, mas como existiram algumas... Para quem salvou, isso tem que pesar positivamente, porque era a virada do Internacional. E detalhe, seria uma virada se o Internacional, assim, chegou e acabaria ali, viu? Acabaria o jogo. Acabaria, exatamente. Eu acho que foi Hereda mesmo, tá? Então, minha avaliação... Ele não tem como ser pior do que Cariús, né? Pronto, já garantiram aqui que foi Hereda e pronto. Então, de fato, eu estava com a razão. Ali, com meus olhos não me traíram, porque eu vi do campo assim, poxa, o Cariús estava marcando, a bola vem pela esquerda, né? Eu fui pela transmissão. A transmissão fala. Não estava assistindo em casa, então a transmissão falou em Cariús. Então é Hereda mesmo. Para mim, eu posso até considerar os dois razoáveis, tá? Mas para mim são jogadores que deveriam ser os dois reservas do Sport na Série A. Isso.
O Sport Hereda joga até com achei mais dois efetivo que Cariús. Achei Hereda chegando mais. Para mim, a questão é que Hereda chega, recebe a bola e aí você espera. E aí? E aí? Não, toda vez ele dá uma pisadinha que me enlouquece. Pensa Quando ele 2, recebe a 3 bola. vezes. É, Porque é isso. Não tem uma solução pela qualidade técnica superior. por Era o cara que era exemplo, para ser reserva. caiu. As últimas duas bolas com ele foi pela. Ele mandou mal nas duas. Os últimos dois lances Sim. ali pela direita com ele. Por exemplo, caiu, rebaixado. Já temos dois laterais para. Pronto, aí você tem. O Sport Exato. tem dois laterais titulares de Série B, que deveriam ser reservas de Série A e não titulares. Mas hoje são os titulares. Eu estou dizendo aqui que eles deveriam ser banco de. Quem é que sobrou? Como é o nome do argentino? Que nem joga, nem treina, sei nem mais o que acontece com ele. Não, que já vai de Plácido. É, Plácido e que nem tá mais também. Já saiu, nem sei se saiu, se não saiu. Eu acho que estava naquela lista. E Dalbert, eu até acho o Dalbert, quando tem uma sequência mais longa, ele consegue responder. Agora, esse negócio de ficar colocando o Dalbert como solução no final do jogo, eu não tô entendendo, não. Não, Também, pô, porque ele não. cruza melhor. Deve ser por isso, né? Não pode ser. Sim. O primeiro detalhe. É o por primeiro fôlego, cruzamento Fred. Pra mim é dele só foi- fôlego. Não, primeiro foi horroroso, e não sei se tu falou de propósito, Fred, mas o primeiro lance dele foi um cruzamento assim. Não, é porque ele pegou a bola e cruzou. Então, pra ele fazer isso, Não, ele mas deve ter não sido foi um entrado. cruzamento. Ele Não, foi horrível, cruzou eu sei, sem foi que. na mão do goleiro, eu sei. Não foi isso, não. O problema não é ter sido na mão do goleiro, não. Poderia ter sido na mão do goleiro, tudo bem. O problema é que ele cruzou sem que ninguém estivesse na área. Mas tava todo mundo na entrada da área. Se ele tivesse ele dado cru- a cruza Ele na cruzou marca uma do bola pênalti, pra ninguém, absolutamente Não, ninguém. se aquela bola é um cruzamento baixo na marca do pênalti, era perigosíssimo. Mas foi altíssima na mão do goleiro. Sem ninguém na área. Tava todo mundo chegando, ele precisava esperar mais um pouquinho. Então, qual a avaliação de vocês para os dois, por favor? Eu acho que Hereda foi um pouquinho superior a Cariús, viu? Mas pode ser a mesma régua e só destacando isso. Razoáveis para os dois? É de ou mal para razoável para mim. Mal para razoável. Eu acho que Hereda foi razoável. O razoável Hereda, mal Cariús. Tá de bom tamanho. Eu acho que foi Arias para colocar. Pelo gol que Hereda tirou, né? Tem que. Você tá falando de dar ponto ali, arrumou um ponto. É. Porque. E o gol do Sport sai, por mais que tenha sido no goleiro, o goleiro farrapado, mas feio, sai goleiro. da opção de Hereda, né? Mas é aquilo que Sai a da gente faz. opção Meu, dele. o goleiro só vai farrapar. Se você alguém tentar. chegar, Se você tentar. Se não tentar, que essa estatística que saiu essa semana, porra, que o Sport é o quinto time do Brasil que mais toca a bola dentro da área adversária. Isso é um absurdo, porra. Essa estatística saiu com o Sport tendo 4 gols no campeonato, porra. Sendo o quinto time que. Meu irmão, veja, não é que toca mais bola no jogo, não, é que toca mais bola dentro da área do adversário. Vê que arame liso. Que assim, precisa tentar. Mesmo, nem foi um toque nada demais, mas o goleiro do Inter farrapou e pronto, meu irmão. Acreditar pouquinho faz parte também. Mas faz um ajuste, por favor. Nesse campinho, porque Zé Lucas foi volante mesmo e deixa Sérgio mais à frente, tá? Sérgio meia e Zé Lucas volante ali na cabeça de área. Mas enquanto isso, a gente pode fazer a avaliação de Zé Lucas, tá? Eu gostei. Achei que foi mal contra o Internacional. Eu acho que foi uma partida. Depois de ter ido mal ali no último jogo, era importante voltar a ter uma entrega melhor. Acho que aconteceu nesse jogo. Achei bem. Cauê? Achei bem. Eu achei razoável. Mas eu acho que ele cresce no fim. Ele é um dos que ajuda muito o time a tentar dar uma. Para mim é entre razoável e bem. Pode ir de bem, porque eu gostei da postura no final. Ganha, é ele que é ele que rouba aquelas bolas, né? É assim, Isso, ele cresce na roubada de bola. Mas eu achei que errou muito no primeiro tempo. Não achei não, Fred. Não achei que errou muito passe, assim. Não achei não. Por exemplo, eu teria tirado. Na minha vontade, eu teria tirado ele do jogo. Ali naquele momento pós-empate ali,
Aí, veja, aí Antônio Oliveira, assim, extrapolaria tudo. Ah, depois do empate, você tá falando, né? Porque você falou assim, que ele foi mal no primeiro tempo e teria tirado, eu entender que era intervalo. Aí a turma enlouqueceria. Tá, ganha de 1-0, aí tira 0. Aí ia ser muito difícil. Eu não falei que ele foi mal no primeiro tempo, eu falei que ele errou algumas bolas no primeiro tempo. Não, é porque a sua construção de frase foi assim, por isso que eu entendi diferente. Você disse assim, eu achei que ele errou muita coisa no primeiro tempo, eu teria tirado, mas depois é que você vai falar que seria um corte do segundo tempo. Isso. E Sérgio Oliveira? Achei Melhor bem, que, viu? veja, Achei. para mim, foi o melhor melhores, Zé Lucas e Sérgio Oliveira. Para mim, ele, por exemplo, Fred tá destoando de Zé Lucas, mas acho que Sérgio Oliveira, por exemplo, foi melhor do que Zé Lucas, assim. Foi. Armando e até marcando também, tá? Eu achei Sérgio Oliveira. Lucidez. Não entendi a saída é só se ele não pode jogar mais do que aquilo. Se simplesmente o treinador falou, como é que eu melhoro o meu time agora? Tira o Sérgio Oliveira, assim, não. Agora, levou um cartão amarelo reclamando que não pode, né? Tá fora do próximo jogo, vai passar 50 dias aí sem jogar futebol, sabe? Mas na hora ali não dá pra. Ali, pra mim, foi cartão do jogo. Assim, não foi cartão de fuleiragem. Foi. Mas, pô, não. Só tô dizendo. Tem que tomar cuidado, sabe, Cássio? Ele sabe que tá com 2 amarelos. O jogo tá começando. Uma reclamação, pô. Mas pra lógica de Antônio Oliveira, dá pra jogar sem ele. Se o Lucas Lima render. Não pode perder zagueiro. Não pode perder zagueiro, mas, assim, perfeito. eu acho que assim, tem que ter mais responsabilidade. Tá? João Vitor diz aí, né? Cheguei no futuro para dizer que Zé Lucas foi vendido por menos de 80 milhões de reais, né? Que a direção do clube citou que negou uma proposta de 80 milhões. Eu duvido muito, tá? Mas a partir de agora eles serão aplaudidos se Zé Lucas sair por 80 milhões e 1 centavo. Se Zé Lucas sair por 79 milhões 999 reais, estarão de novo causando um prejuízo ao clube. Né? Jorge, o inimigo da CLT. Vê que alcunha, velho. O inimigo da CLT. O time jogando em casa, precisando de resultado, e esse pseudo técnico tira os 2 melhores jogadores até o momento, Barleta e Sérgio Oliveira, para atacar um volante e um meia. Chega a ser surreal. Tá? A gente já comentou bastante isso, né? E Barleta a gente avalia como bem? Eu gostei. Tentou. Pra mim, no nível de Sérgio, não achei que foi melhor, não. Não, eu também não achei que foi melhor, não. É assim, é no mesmo nível, mas eu acho um dos caras que, quando tá ali, tenta. É onde pode sair alguma coisa. E consegue alguma coisa também, né? Não só isso, tenta e consegue, né? Isso. Então a gente vai com foi bem ali para Barleta. Tava aqui no lance, Fred. Foi hereda mesmo. Até porque Cariús é quem leva uma bola nas costas. O lance sai pela esquerda. É isso. Aí Zé Lucas dá um vacilo com Cariús de novo. Zé Lucas dá o passe, curta e fica entre ele e Cariús. E o cara do Inter pega a bola e sai lá na frente. Aí o Antônio Carlos acho que dá uma farrapadinha no corte. Kaique não faz nada. E Hereda que salva. Lucas Lima, tá? Pra mim, assim, Lucas Lima fez uma partida razoável. Mal. Sobe um pouquinho ali pro razoável, mas as 2 chances de gol do segundo tempo foi ele que deu. Deixou aquela bola, o cabeceio, cruzou para a bola de Cariús de cabecear. Cariús e enfia Sérgio Oliveira na jogada, que Sérgio Oliveira. E que se Sérgio Oliveira não pega, teria Barleta também bem posicionado no lance. Mas assim, mas é uma atuação discreta. Eu vou de razoável. Foi discreto, mas acho que razoável. Tem esses lances, mas assim, de forma geral, eu colocaria razoável. E aí a gente chega, para mim, o pior jogador do Sport na partida. Tá? Não sei se vocês vão concordar. Achei a partida de Pablo horrorosa. Horrorosa. Tá? Horrorosa. Não consegue ganhar uma bola por cima, por baixo. Longe da área. Agora, Fred, nesse modelo de jogo de Antônio, é isso, velho. Assim, o cara, lógico, tem que tentar contribuir de outra maneira. O jogo contra o Ceará mesmo, eu acho que foi contra o Ceará que ele foi mais, assim, que ele, pelo menos ele voltou mais. O Ceará ele tentar... não jogou, não. Então foi o jogo anterior, foi o da live que eu participei mesmo, isso mesmo, o anterior. Ou contra o Cruzeiro, que ele tentou ao menos dialogar, voltou muito, fez muito jogo no meio de campo. O Sport muito atrás, ele jogou muito no meio de campo.
Mas era- hoje, por mais que o esquema ferre ele, por mais que esse esquema, o que Antônio faz, ferre o centroavante, porque ele joga lá, ó, te vira, nem isso dele tentar voltar um pouco mais para dialogar com os caras e atrapalhar até os zagueiros, tentar puxar o zagueiro para deixar o espaço para a Barleta maior, com menos jeito para a Barleta correr mais solitário, ele fez isso. Alguém tá com áudio aí. Fui eu aqui que o meu celular tava em alto volume, não tava baixando. A minha avaliação foi muito mal. A de vocês é muito mal ou mal? Pode ser muito mal. Eu acho Pode. Eu posso não estar distinguindo aí na tela. A gente tá com muito mal já lá? Ou tá como mal? Tá muito parecido os dois tons aí de vermelho. Tá um vermelho, um vermelho sangue. O vermelho foi muito mal, tá? Vamos então agora para os reservas. Né? A primeira leva de substituições coloca Duqueiroz e Titi Ortiz em campo. Para mim, pioraram o time, não acrescentaram absolutamente nada. O erro são os dois estarem em campo, mas para mim os dois foram mal. Sim. E foram os dois que entraram juntos, foram as duas primeiras mudanças de Antônio Oliveira na partida, assim, ele enxergou como a melhor coisa que poderia fazer. Joga Tito Ortiz para ponta esquerda, assim, são coisas assim. E ele nem surreais. Jogou e ele não foi também, né? Assim, tem uma bola que Carlinhos pega, corre pela esquerda, não tem ninguém para dialogar com ele. Ninguém. Assim. Tem até campo e não tinha ninguém para dialogar. São coisas, Fred, que parece que não são treinadas, sinceramente, velho. Parece que não é um treinamento. Se der merda, a gente vai fazer o quê? Vamos treinar aqui, ofensivo, se a gente precisar do resultado. Vamos lá? Era isso. Não era tentar um encaixe. Se a gente precisar, vamos tentar botar dois atacantes um do lado do outro para ver. Não parece. E nem achando que Carlos Alberto seja a solução, não. Mas às vezes é gente na frente. Gente que minimamente tem o cacoete de pisar na área. Porque não adianta mais ali Dalbert por Cariús. É tentar algo diferente. Tentar algo que eu vou botar mais gente para receber a bola na frente. Nem que isso possa, num azar, me causar uma derrota. Mas eu preciso tentar. Romarinho, terceira opção dele. Pra mim, mesma coisa, tá? Mesma coisa. Até pior, mas mesma coisa. Mas não consegue extrair. O Romarinho já não é de hoje. Assim, é muito difícil, pô. Romarinho tá na mesma lógica da escolha do zagueiro. Simplesmente escolheu e pronto. Assim, sem ter muita lógica. Tipo, Romarinho foi redescoberto por Antônio Oliveira. Assim. Sem que tenha acontecido nada para ter essa aposta. Porque também, veja só, depois do primeiro jogo, tiraram dele Lobato não tiraram dele. Ele faz parte do processo, não? Ele faz parte do processo. Até porque ele tem que bater na mesa. Veja, Fred. Ele tem que bater na mesa. Meu velho, é o seguinte. Eu já não tenho um atacante de qualidade. Tu vai me tirar dois aqui por quê? Vamos lá. Quando tu trouxer outro, tem negócio já? Tem não. Ele vai pra que time? Então deixa aí por enquanto. Fechou não? Assim, então deixa aí. Tem de atacante Romarinho. Eu preciso de número. Fred, às vezes, você precisa de número. E precisa de características. Lobato, como características, antes que o pessoal no chat, que algumas pessoas distorcem, Lobato, quando acabar o contrato dele, era para ser devolvido. Ninguém está defendendo o Lobato como solução, não. Agora, em termos de características, poderia minimamente você ter um jogador de velocidade para ver se o Lobato ganhava e para ver se o Lobato acertava a barra. Era Lobato. Vou falar de novo o que eu falei no começo. Vocês não era Romarinho. Quem hoje? Romarinho ou Lobato? Exato. Lobato. Mas você já fez vários super. Carlos Alberto ou Lobato? Carlos Alberto ou Lobato? Lobato. Quem era melhor ter acionado hoje? Romarinho ou Lobato? É claro que era Lobato. Lobato. Tá? Claro que era Lobato. Que já bateu em gol esse ano, já fez gol. Parte pra cima. Agora, acabou o contrato. Tchau. Acabou o contrato. Claro. Tchau. Tchau. Que nem era diferente. As pessoas precisam entender. Eu ainda acho que era o seguinte: pelo que Lobato mostrou e foi útil algumas vezes esse ano, tá?
pelo que ele mostrou, eu fazia o seguinte, acabou o contrato, eu chegava, ó, o seguinte, se quiser que eu continue com ele aqui pagando salário até o final do ano, eu pago. Agora, eu não vou passar a pagar mais nenhum centavo pelo empréstimo. Sim, também pode não, ser. então, Veja, então eu não, não só se contava comprar, Lobato eu como devolvia. solução. Eu não Isso, contava também não, Lobato também como não. algo de. Mas, para eu ter alguém, eu preciso achar alguém de velocidade dentro do elenco. Não vai ser Romarinho, um freio de mão puxado. Eu preciso de contra-ataque, meu amigo. A turma precisa entender que Romarinho, se tu mandar a bola para ele correndo, ele não chega. Não chega. Os únicos que chegavam nesse elenco aí, nesse estilo, era Lobato e o doido do Carlos Alberto. Isso, acabou-se. Até Barleta é outro estilo. Barleta tem explosão, mas aquela explosão mais curta. Vai chegar algum momento? Vai. É o único que ajuda. Mas é um outro estilo, não é o cara velocista, não é um ponta velocista. Então, ficava com Lobato até da hora do contrato dele e pronto. Pode ir, se quisesse renovar sem um custo a mais, beleza, mas não podia simplesmente você só tendo Romarinho, Barleta e Carlos Alberto e na situação que os dois de zero resposta de Romarinho e Carlos Alberto, tu simplesmente não. Eu tenho que dar uma resposta que eu vou achar bonita. Tô fazendo alguma coisa, Lobato, tchau. Meu amigo, Gustavo Maia, tchau. E o treinador era para ter dado murro na mesa. Tem time, ele vai embora agora. O treinador tem culpa. Tem culpa. A execução do futebol do esporte assim, tá muito caótica, assim, muito difícil. Banda voou, é muito banda voou, pô. Porque não pode, não existe uma linha de raciocínio, pô. Não existe uma linha de raciocínio. Eu acho a expressão banda voou não é a melhor coisa. Eu sempre busco a lógica, vai ser banda voou. Você sabe o que é, mas não sabe exatamente por que essa expressão desse jeito. Porque, vê, pronto, Romarinho podia ele estar reclamando que não estava tendo chance. Foi um dos que menos teve chance ali. Ele e Gustavo Maia. Beleza. Como é que Arthur Souza não entrou nessa lista, por exemplo? Só para dar um exemplo, como é que Arthur Souza... Fizeram uma lista de jogadores que o Sport não conta mais e, por algum motivo, o Arthur Souza não estava nessa lista. Assim... Vai que Antônio Oliveira gosta dele. Treinou com ele no Corinthians, né? E não tinha atacante ali. Veja só. E não tinha centroavante. É a única... Tá jogando menos que com Pepa. Mas veja, a sinalização para mim... a sinalização para mim já tá evidente. Não tá entrando. Teria entrado nos 3 jogos. Isso. Não tá entrando. Até porque a atuação que Pablo tinha hoje... A necessidade de fazer um gol, tudo levava a crer. Eu tava pensando, pô, a última vai ser nele. Pra ver se bate no cone e entra. Pra ver se joga a bola na área, no cone e entra. Porque, veja, aos 45 do segundo tempo, Fred. Fred, aos 45 do segundo tempo, naquela última ali, o tempo da ele, veja. Vai que bate e entra. O cara, jogou, pelo menos, não quer fazer central. O final foi fodinho também. É isso, pô. É isso. Tinha várias escolhas. E não era Dalbert no lugar de Cariús. Não pelo futebol do Cariús, mas por outras necessidades que o Sport tinha. De pelo menos colocar o doido Carlos Alberto, alguém que soubesse pisar na área. Precisa de alguém fazendo número na área. Pra eu chutar, que nem aquele jogo de antigamente de mesa, que você batia o negócio, a bola ia batendo, tudo fliperama, pronto, pra cair lá dentro. Vai que bate no cara e entra, pronto. Vamos então aí com Romarinho, a gente já colocou, foi mal, tá, Márcio? Pode colocar o mal aí em Romarinho. E aí os dois últimos eu acho muito no apagar das luzes ali. Não, tem nem... O Dalbert é sem nota, né? E isso até fala, não era para ser sem nota. Eles deveriam ter tido mais minutos. O Dalbert não vai nem vem, assim. Não, sim, sem dúvida. É porque eu me referia à mudança dupla do treinador, mas você tem razão, seria Atencio. Mas tem alguma coisa que precisa entender também. Ó. A Atencio não tinha muita moral com o Pepa, não tem muita moral com o Antônio Oliveira, assim... É aquela questão. O pouco que você vê quando o cara joga, você acha que o cara deveria ter mais tempo. O treinador trabalha com o cara a semana toda e acha que não deveria. É assim, tem coisas que... O estranho, Cássio, é que Atencio, quando chega, é regularizado e entra bem fazendo gol. Ele foi aí quando volta da lesão, simplesmente ele esquecido, pô. Saiu pela lesão e quando voltou, perdeu um espaço sem que, tecnicamente, tivesse dado qualquer sinalização. O jogo que voltou, que foi o jogo do Fluminense. E entrou até o treinador tiraram ele. E aí voltou no final da fila. Aí
pouquíssimas minutagens pro cara. Aí fica dizendo, ele entra e não faz nada. Porra, cara. Pelo amor de Deus, né? Entra num jogo de caos, de momento de caos. Tá entendendo? Ele, porra. E detalhe, ainda mostrou qualidade. Deu uma bolinha ali, Isso, pô. deu um lançamento, Assim, abriu a bola. Mas, porra. Porque, por exemplo, hoje ele armou com Sérgio Oliveira, Lucas Lima, né, Barleta e Pablo. Contra o Mirassol, ele não vai ter Sérgio Oliveira. Por que ele não toma coragem e arma Lucas Lima e Atêncio? e tem que ser. E Não, tem ele que vai ser. botar Ribeira, eu acho. Ele vai Zé Lucas Ribeira. Meu amigo, não Não acha, posso já não? começar a sofrer. Não. Fred, eu não quero nem pensar, velho. Não Porque acha, a não? raiva já tá tão Tem que grande decidir se que. é sofrimento ou resignação. Resignação tem Veja, sofrimento. Cauê. A lógica é que ele vai de Atêncio. Não, Traz. Não. Lucas Lima pro meio e bota Têncio ali mais meio direito. Se ele gostou de hoje e quiser repetir, é isso. Ele não vai botar Rivera para empurrar Zé Lucas. Isso. Ou meter Duqueiroz. Não é possível, né? É possível, né? É possível, meu velho. É possível. É possível. Meu amigo, depois que. O remédio é só as dosagens, meu amigo. É tudo desequilibrado. As dosagens. Meu. Eita, pô. Era tão machaço, o negócio tava tão assim. O feijão tava ali, tava faltando a charque ali, a linguiça. Pô, Cauê, procura. os sinais. Calibra Não, algumas coisas, pô. não foram Calibra respeitados. alguma coisa. Os sinais, Cauê, os sinais foram Meu todos amigo, é assim. ignorados por soberba. Os sinais antes do brasileiro começar foram muito ignorados. Tá? Vamos com Antônio Oliveira, treinador. Eu acho Eu que iria A pior com nota mal. possível. Ele Pior foi nota mal. possível. Pra mim é muito mal. No início, veja, eu acho que o Sport teve 15 minutos ali, ok. Só que o trabalho dele não pode ser na hora que. Não pode ser os primeiros 15 minutos. Um trabalho. Tá falando em relação a esse domingo. Onde o jogo vai se desenhando de tal forma e você não. Sem que seja um desenho muito difícil de entender o desenho, tá? Assim, o jogo vai se desenhando de alguma forma e você não consegue acompanhar da forma que o clube necessita. Eu acho que, para mim, é muito mal. Começou bem, mas assim, na hora que o roteiro foi para outro caminho, ele Sim. continuou apegado a uma lógica onde pontuou, pelo menos, entrei com 2 derrotas, agora pontuei, só que para o Sport não servia. Não como a gente já falou aqui, com a forma como o Sport empatou. Poderia ter empatado no limite, tanto desse jeito, não. Desse jeito de um empate. Quando ele é cobrado a intervir, ele se omite. Exato. Se omite. Ele deixa as coisas acontecerem. E quando ele intervém, tardiamente, erra. É isso. Mete os pés pelas mãos. Vocês então vão de muito mal ou mal? Eu vou de muito mal. Muito mal. Sobretudo pela lógica do time do Inter. Eu acho que esse balizamento, esse time do Inter, o balizamento tem que ser o Inter, exatamente. Tem que ser o Inter. Então não tem como a gente valorizar senão a gente estaria aqui olhando para os 3 zagueiros e dizendo excelente partida dos 3 zagueiros. Mas não tem como. Não tem como a gente ter que enxergar o Inter. Se fosse os 11 titulares do Inter... Por 18 times estariam assim, vibrando. Meu amigo, vou pegar esse. Topo. Na hora, deixa o seu esporte hoje. Eu jogando em casa contra esse. Meu amigo. 3 pontinhos aqui, ó. Pode botar com todo respeito ao Inter. Mas aqui, ó. Mas internamente você sabe. Não, pô, mas é o Inter que o Inter mandou. Não é o Internacional, o Esporte Clube Internacional, não. Pô, é o exatamente. Que se apresentou na Ilha do Retiro. Com que o torcedor do Inter sabia. Que o torcedor do Inter talvez estivesse na conta dele. Se não fosse o esporte, esse esporte de hoje, e talvez com esse esporte de hoje. Porra, os caras vão ganhar a primeira, a gente vai deixar os caras ganhar primeiro, quem a gente vai com esse time. Talvez a lógica de vários torcedores do Inter pode ter sido por aí. E esse não era um jogo para descartar, era um jogo para. Mas o cara já sabendo que possivelmente ia perder, pô. E você se vangloria de alguma maneira de que, pô, foi bom. Amigo, hoje o bom era a vitória, acabou-se o resto.
Não tem como você pensar em evolução só olhando para o seu sistema defensivo, que é o que ele está olhando. O que evoluiu do meio de campo para frente? O que evoluiu? O que o Sport fez de pressão no Inter, que tu olha assim, meu amigo, o goleiro do Inter salvou, foi azar pra caramba hoje, que o Sport criou pra caramba. Por mais que esse Inter seja esse Inter mistão, não teve isso. O jogador foi expulso, não teve pressão. O Inter trocando por jogadores de sub-17 no segundo tempo, se desmanchando, ao contrário daquele Palmeiras que foi se reforçando nas substituições, o Inter se desmanchando, e por isso que o Sport sofre menos, se desmanchando, e o Sport lá, pô, sem conseguir, sem atacar, até... Pronto, o Sport de hoje não conseguiu fazer aquele jogo do Sport Náutico da Ilha do Retiro, que o Sport não conseguia ter criação, mas fazia o balão na área, cruza. Nem isso, não teve, porque o Sport não conseguia subir. O Sport não conseguia subir com a bola. Cauê, eu vou dizer uma coisa que pra mim a gente teve algumas discordâncias aí, né? Eu acho que Zé Lucas ali foi de razoável pra bom no limite. Eu acho que Rivera não pode sair do time. Não pode, Fred. Não pode. Pode, pô. É assim. É uma invenção assim. Se o Sport abrir mão de alguns jogadores, o Sport não vai pra lugar nenhum. Exato. Se o Sport abrir mão de Rivera, se o Sport abrir mão de Sérgio Oliveira, se o Sport abrir mão de Lucas Lima, se o Sport abrir mão de Barleta, tentar fazer caças às bruxas em algumas peças e achar que era isso, aquela coisa de Luxemburgo, vou tirar quem são os caras, os caras aqui, vou tirar porque vou acabar com a panelinha, e que nem se falava de Rivera, nunca se falou que Rivera estava no meio de patoquinha. É porque apareceu na foto do gol do Fluminense. Isso. Que a culpa foi toda de Chico e recuou aquela bola errada no jogo do Cruzeiro. E que pior, que os números ainda mostram que o cara é dos caras que mais roubam bola, que estão mais ali nas interceptações. Porque o que Alexandre Medeiros fala no chat aqui, Rivera não quer jogar, deixa fora. Se criou essa história de Sérgio Oliveira, porque entenda uma coisa, Alexandre, ninguém vai criar a história dizendo assim, Johan não quer jogar, Cariúri não quer jogar. As pessoas vão em quem tem mais qualidade para justificar que o não rendimento de quem tem mais qualidade é intencional. E óbvio que não é. Veja só, Sérgio Oliveira foi o melhor em campo hoje. Sérgio Oliveira, que falam que faz sacanagem, que falam... Deu 3 bolas... Como no jogo anterior jogou bem. No outro jogo tinha jogado bem também. No outro jogo que ele tinha jogado bem. Então, assim, se o Sport, repito, sem Rivera, sem Sérgio Oliveira, sem Lucas Lima e sem Barleta, não tem a menor chance de competir. Só compete se tiver esses caras. Aí, se você começar a abrir mão de quem dá qualidade, aí Zé Lucas é convocado e vai jogar com Johan de volante, de novo. Sabe? Foi Pra mim, o time para mim é muito parecido com o time que jogou contra o Fluminense. A escalação do Fluminense para mim, a forma que o Sport deveria jogar. Tá? Eu colocaria Antônio Oliveira, apesar de tudo, só como mal hoje. Meu voto foi um degrau a menos do que vocês, porque eu acho que o time melhorou. A questão da marcação, finalmente ter um encaixe, esses 3 zagueiros dele. Agora, as conduções ao longo do jogo foram absurdas. Absurda, pô. Aí, vê só, Pedro fala assim, o dinheiro que Sérgio Oliveira ganha, ele tem que fazer chover. Não dá para se concentrar com a mediocridade. Quanto é que ele ganha, Pedro? Quanto é que ele ganha? Eu não sei quanto é que ele ganha. Quanto é que ele ganha, Pedro? Quanto é que Sérgio Oliveira ganha? E o cara joga só, né? 7,5 milhões em 2 anos. E outra, o cara joga sozinho, né? O cara tem que armar, ajudar na recomposição, armar e aparecer lá na frente, como aconteceu hoje. No passe de Lucas Lima, apareceu lá na frente, chutou. Pronto, aí 700 mil, que é o valor que a gente especulou. Desde que ele chegou, a gente especula esse valor de 700 mil. Meu amigo, na Série A, 700 mil, ninguém precisa resolver jogo, não. Porque o que tem de nego aí de 1 milhão que não resolve... Tá? 700 mil, ele precisa fazer o que ele fez hoje todo jogo. Ser competitivo, estar presente, não podia ter dozinha, não sei o quê. Dar enfiada de bola pra Barleta sair na cara do gol. É deu isso, 3 pô. enfiada de bola hoje, deu 3, resolvi o jogo. Isso, pô. Resolvi o jogo. O Sport É Didi Mocó,
Que bate escanteio pra ele mesmo e faz gol, O Pelo Sport amor de teve Deus. três bolas de cara de gol deixadas por ele e duas pro sim. Lucas Lima. É o que eu falo, o Lucas Lima tá ali razoável, foi de mal pra razoável, deixou 2 bolas na cara do gol. Porra, é isso, tá ligado? É isso. Agora, lógico, a gente quer que jogue mais. Lógico, a gente quer. Dá pra puxar mais um pouco? Dá. Agora também você não pode ir na loucura de 8 ou 80, pô. Ou o cara é o cara que faz gol todos os jogos, que dá assistência pra todo mundo, que arrebenta a perna de todo mundo e rouba todas as bolas, e não pode dar um errinho. Ou o cara é o sanguessuga, é a narrativa que se criou. Meu amigo, Isso. a narrativa se criou só depois do caos. Por quê? Porque as notícias começaram a vazar da Coreia do Norte. Por quê? É do nada, é? É do nada. Todo mundo começou a falar do nada. Às vezes o interesse parte até de dentro, de querer criar culpados e tirar o seu. É isso. Tirar o seu, a gente pode também ser inocente, não. Muitas vezes É o que eu acontece porque as narrativas são criadas. Não precisa ninguém ser amiguinho, não. Às vezes os caras não são amiguinhos, mas não são inimigos. É o que eu Não falo, são pessoal, inimigos. Chico foi muito mais nocivo. O simbolismo também tem muitas coisas. Quando o Sérgio Oliveira foi substituído, o primeiro abraço que ele deu no campo foi Lucas Lima. Veja só. Chico entregou mais gols, foi mais responsável por gols sofridos nessa Série A do que Rivera. E é Rivera que não quer jogar. Sabe por que Rivera não quer jogar? Sabe quando isso começou, Cauê? No gol do Fluminense. Que Rivera sai atrasado para marcar o jogador que Chico nem viu. Que era de Chico. Que Exato. Chico nem viu que correu. Tava em Chico que nem viu. Que Chico tá Nem até hoje viu reclamando com os correu. outros. Nem viu que correu. A Rivera parte atrasado. A partir dali começou a queimação de Rivera. E errou um passe ridículo contra o Cruzeiro. Errou. Tava 3-0 o jogo, pô. Tá Pois todo é. mundo. O cara já levou 3 burros A concentração já baixa. A concentração já baixa. Exatamente. O Gereda bateu um lateral pro goleiro. Que pelo amor de Deus, pô. Que pelo amor de Deus. Ele bateu um lateral pro goleiro. Que foi assim, numa fogueira. Que numa dessa sai um gol, pronto. A Hereda não quer jogar. Veja só, Isso, erros absurdos fazem parte do jogo, pô. Erros absurdos. Você Veja, não pode- Fred, no elenco desse do esporte, cheio de dorzinha. Cheio de dorzinha. Porque tem jogador aí que me confirmaram que deixou de ir pra jogo e o DM olhou e o DM tinha liberado o cara. Aí por que Rivera não tem dorzinha? Ah, Cadê? Vê quantos jogos teve dorzinha de Rivera. tem que Procurem. voltar, Aí Rivera, meu amigo, se você quer olhar aí você tem que apontar paciência, outros jogadores. Se você quiser colocar, eu não tô nem afirmando, mas aí vamos jogar outras interrogações para outros. Porque quando o cara não quer, aí é cheio de dozinha. Mas o cara tá ali, tendo que concentrar, tendo que ir para jogo, e você achar que o cara tá sem vontade, o cara arruma. O cara arruma falta de vontade de outras maneiras. Sobretudo dentro do esporte, que se libera muita coisa. Quem não tem vontade, velho, fica descansando no final de semana, como o Caio falou.